Deixa eu ajeitar esses cabelos, né? Porque a pessoa não pode parecer assim, parecendo um esdrúxulo. Deixa eu botar aqui. Eu acho que já começou. Parece que já começou. Eu vou logo apresentando, né, alguma coisa para poder a gente ficar com um registrozinho bem organizado. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Né? Estamos começando o Bahia Gibicon, um evento, na verdade, que já começou ontem, né? Começamos ontem. Estive em uma das mesas, na verdade fui uma das falas ontem. Já teve também uma oficina com o Bruno Marcelo. Hoje já temos outras atrações. Né? O pessoal que estiver seguindo o nosso perfil aqui no Instagram vai ter acesso às informações todas que já estão disponibilizadas no formato de cards. Então deem uma olhadinha nisso, acompanhe. E hoje nós vamos ter aqui, na verdade, a presença, ele já chegou até e tudo, mas eu vou fazer aquele drama inicial para as pessoas irem chegando. E hoje nós vamos conversar com o Anderson Chon, que é uma figura, né, para mim, especial, né? Conheci, não tem nem muito tempo, engraçado, né? Eu não conheço algumas pessoas, a gente não conhece há muito tempo, mas o pouco tempo que a gente conhece essas pessoas, a gente já aprecia a sua forma de pensar, os seus trabalhos, né? A sua labuta enquanto profissional intelectual aqui na Bahia. Eu não vou fazer mais delongas não, acho que deixa eu até ver como é que eu faço isso aqui, como é que eu chamo a pessoa, deixa eu ver aqui. Sean, peça para participar, porque eu sou meio... Ah, pronto, acho que eu já... Oi, tem aí. Foi? Aceitou, não aceitou? Deixa eu ver. Peraí, deixa eu botar aqui. Cadê? Anderson? Você me ouve? Você me ouve? Anderson, você me ouve? Fazer aquela coisa bem... A internet hoje não tá dando ajudinha, não, né? Na verdade, desde ontem. Ontem a gente também teve probleminhas, foram bem mais rápidos, foram os problemas rápidos. Entrar ao vivo com o Sean. Deixa eu ver se agora vai. Nada ainda. Deixa eu ver se agora vai. Ontem tivemos pequenos problemas. Na verdade, o que acontece é que aqui em Oi. Salvador está chovendo. E aí, por conta da chuva, a gente está com uns atrasos. Ah, ele já chegou. Olha o Anderson aí. Tá Cara, me a gente ouvindo se conhece há direito? muito tempo. Dá para te ouvir sim, Ah, pronto. Também consigo lhe ouvir. Isso já é ótimo. Nessa tempestade que estamos passando, né? né? E a gente se conhece há muito tempo, só que você não lembra. Eu não lembro, conta aí. Do dia que a gente participou da mesma seleção para uma vaga na Livraria Cultura do Salvador Shopping. Só que isso faz muito tempo. Nossa, É, já tem um tempo isso mesmo, já tem um tempo. muito tempo, muito. Isso já Acabou tem que uns. nem ficou. Não ficou nem Não, eu nem nem me você, lembro né? como. Eu. Não ficamos na Livraria Cultura, né? Lançamos até uma Não. maldição, já que ela não ficou com a gente, ela faliu, né? Tá vendo? Se ela tivesse Sávio e Anderson Chon como funcionário, seria outra coisa. Eu lembro que Oh, naquele dia, é porque de fato, naquele dia a gente não se conheceu. Eu era muito novo e eu lembro de eu ter ficado impressionado com você, porque eles pediram para a gente falar uma obra de arte que a gente gostou muito. E aí você falou sobre uma revista do Batman, assim. E aí você deu essas descrições que você sabe fazer muito bem de Batman. E na época eu tinha parado de ler quadrinho, eu não lia mais quadrinho na época. Até porque eu tava duro de dinheiro e tudo mais. E aí eu, caramba, velho, Batman, né? Pô, como eu gostava de Batman, assim, através da descrição que você deu. Mas o que eu mais lembro desse dia era de uma dinâmica de grupo, de que a gente tinha, não sei se você lembra, que a gente tinha que jogar Escravos de Jó, né? Que eu acho que essa música tá superada já, né? E a gente tinha que jogar isso numa dinâmica de grupo.
Só que a gente não podia cantar, tinha que ser solfejando, assim. E aí eu lembro que eu falei pro cara do meu lado, eu falei assim, velho, ele já tinha errado umas 2 vezes. Aí eu falei pra ele, se você errar, não para, pega a peça do lado, assim, porque ele errava e parava, e aí dava M, né? E eu sei que na terceira vez ele errou, e aí eu dei um grito com ele. Eu falei, não, para! Aí eu falei, ah, então tá, eles não vão me contratar. Ficamos de fora por algumas razões que nós não vamos saber mais, porque passou-se o tempo e o registro não se tem. Mas, pô, que legal essa Sim, memória, eu não lembrava mesmo disso. Teve um período sim. da vida que eu fiquei numa decepção danada com o negócio de trabalho. E aí eu tava quase aquele refrão do programa do Silvio Santos, topa tudo por dinheiro. Eu estava tentando trabalhar em loja de carro, na Saraiva Cultura. Foi um monte de lugar que eu não cogitaria em outra circunstância, que na época eu estava cogitando para trabalhar, né? E aí a Eu tava cultura. nessa também. Eu fui para cultura, eu fui para Foxtrot, porque eu gosto muito de Olha, música, né? Eu sei tocar baixo e tudo mais. Falei, ah, vou ficar isso que eu ia perguntar, você indo já pra tem uma música, habilidade né? com música, né? Mas não rolou também não, velho. Não rolou nada disso. Na verdade, é engraçado, né, velho? Porque você é um multi-homem, né? Você é poeta, Sim, você é escritor, você escritor tanto ficcional quanto de debate mesmo, vamos chamar de sociológico, debate, reflexão sobre a realidade, né? Eu poderia até dizer que, para mim, você é um intelectual baiano, um intelectual orgânico baiano, né? Porque você consegue linkar esses elementos e você tem bastante sensibilidade. Uma das experiências que eu tive contigo foi com sala de aula, que você tem uma pô, turminha, que você trabalha com criatividade e sim, ficção, sim. que é maravilhosa. Me conta aí, você é o quê? Cara, eu passei por uma situação que eu fiquei me perguntando isso, porque a gente teve uma feira agora, a Felica, a Feira da Caramurê, e eu tive a honra de poder fazer uma pergunta para Tom Zé. Eles me deixaram gravar um vídeo e eles exibiram esse vídeo na hora da entrevista com o Tom Zé. E aí o Tom Zé me adorou, ele adorou a minha figura. Assim. E aí ele falou com a mulher dele, assim, tipo ao vivo, ele falou, oh, eu acho que é Sônia. A Sônia já vai procurar tudo sobre esse rapaz, assim. E aí eu fiquei me perguntando assim, velho, o que, que ela vai encontrar? Porque, de fato, eu tenho um livro de poesia publicado, eu tenho um site de contos, de crônicas, de tudo que são textos em prosa, lá eu não publico nada de poesia. Eu tenho um canal no YouTube que fala que tem poesias clipes, né? Eu tenho um podcast que você já participou, que fala sobre literatura a partir das referências do convidado. Mas eu só consigo ser tudo isso porque eu acho que a palavra livro e a palavra livre, elas são muito parecidas. Então eu não tenho por que trabalhar com literatura sem achar que eu estou trabalhando com liberdade. Então eu me deixo fazer todas as coisas que eu queira fazer, assim. Ainda tem a parte de música, mas a parte de música está escondida, assim. Alguma hora eu trago à tona. Então eu O faço bom é que muita coisa mesmo. se você precisa de um músico, você já tem você mesmo. Se você precisa de um redator, tem você mesmo. Então é um multi-homem. Né? Então você É vê, engraçado você ontem... falar isso, velho, porque uma vez eu estava fazendo um cadastro em alguma, não me lembro o que foi o cadastro. Aí era um negócio em tempo real, e a pessoa estava me perguntando do endereço, não sei o quê, nananã, aí me perguntou, profissão. Aí na época eu estava desempregado, ele ia dizer assim, desempregado, né? Profissão, ocupação. Aí eu disse assim, livre pensador. Aí ela disse, não existe essa profissão, ocupação, senhor. Ou seja, o mercado capitalista não entende o livre pensador, né? Que é o que o Sean é, né? Eu sou um livre pensador, exatamente. Cara, quando eu caio nessa, eu sempre falo escritor. A profissão escritor, sim. E já aconteceu 2 vezes da pessoa dizer assim, escritor, eu falei, escritor, sim. Porque na cabeça dela, da pessoa, talvez escrever não seja uma profissão. Então você vê como uma coisa é. Ontem eu estava num sarau de bibliotecas comunitárias, aqui pelo Instagram mesmo, para declamar minhas poesias. Aí hoje a gente vai falar sobre quadrinhos e amanhã eu vou dar uma oficina de escrita criativa. Então, em um dia eu fui poeta, hoje eu estou sendo nerd e amanhã eu vou ter que ser professor. Mas eu me sinto massa em poder ser tudo, assim. A gente vai entrar ainda nesse debate, mas a gente tem um problema que limita muito negros, né?
Normalmente, onde negros têm alguma atuação, eles têm uma atuação super limitada. E se tem uma coisa que eu não vou deixar é que a sociedade me limite. A sociedade acha que eu só posso ser uma coisa. Assim. De um tempo para cá, eu aceitei a palavra artista. Eu tinha muito problema com a palavra artista. Porque, para mim, estava muito Ah, relacionado ao artistinha, o cara que se acha, tal, não sei o quê. E agora, beleza, que quem quiser me chamar de artista pode me chamar, porque de fato, o que eu quero é cada vez mais fazer arte mesmo. sim, e você fala uma coisa que é excelente, porque você não desconecta os espaços artísticos. As pessoas têm uma coisa que eu acho que é muito de uma maneira cartesiana de se pensar, que ou você é músico, ou você é isso, ou você é aquilo. E se a gente volta nas tradições, nas antigas civilizações, a gente vai ver que os indivíduos eram coisas múltiplas. Eu não estou falando só das antigas civilizações europeias, né, mas as asiáticas, as africanas, a gente vai ver que essas ocupações do intelectual daquela antiguidade, ele era múltiplo. Porque o intelectual é justamente isso, né? Esse indivíduo que não tem a limitação e que ele vai procurar o conhecimento em todos os espaços, né? Exatamente, exatamente. E a minha ideia sempre foi isso. Enquanto eu estou em sala de aula, eu consegui levar quadrinhos, consegui levar música, consegui levar poesia. Se eu tiver na poesia, eu trago os quadrinhos e trago a música para cá, e de todas as formas. Tanto é que o bate-papo que a gente vai ter hoje nasce de uma dessas misturas, né? Dessa minha vontade de escrever de forma reflexiva, de gostar muito do mundo nerd e de ser negro. Falei, eu tenho que juntar esses pontos aqui e começar a escrever textos sobre o mundo, a cultura pop, o mundo nerd, com um viés afro-racial. E eu me baseei muito em temas que ninguém nunca tinha falado. Por exemplo, eu lembro que um rapaz veio me dizer que ele pesquisou a internet toda e ele só achou meu texto falando sobre negros nos filmes de Martin Scorsese, que quase não existem, né? Como protagonistas não existem. E ele queria muito ser, ele percebeu isso, foi na internet e só achou o meu texto. Então eu sempre primei por isso também. Cara, deixa eu falar as coisas que as pessoas ainda não falaram. E aí, graças a Deus, a coisa deu tão certo que hoje eu estou no Jovem Nerd. Eu acho que estamos falando com pessoas que devem ser desse mundo mais nerd, assim, e o Jovem Nerd, se não é o maior site nerd do Brasil, é um dos maiores. E eu tenho uma coluna lá, escrevo. Esse cara já tinha até publicado o último texto que eu mandei. Mas, sei lá que loucura que está acontecendo, eles ainda não publicaram. Mas eu escrevo com alguma periodicidade para eles. Isso, pô, sabe, é quase realização de sonho. Eu vi que tem muitos textos seus são sobre justamente isso, né? A representação, e a gente pode botar até assim, representação barra representatividade, né? Sim. De negros nessas narrativas de ficção que a gente já chama, que a gente categoriza como geek nerd. Como é que foi sua experiência com isso? Minha Eu experiência digo, escrevendo inicialmente. não, sua vivência com esse mundo geek nerd e como você encontrou ou não encontrou essa representatividade. Eu nunca encontrei. A questão é que eu não sabia disso. Assim. Nós somos contemporâneos, né? Nós crescemos ali na década de 90 e eu assistia muito desenho. Hoje eu percebo que meu refúgio de vida eram os desenhos. Eu lembro uma vez que eu morava muito longe da escola e era a época da manchete. Então eu não conseguia chegar em casa a tempo para assistir os desenhos. E aí, quando eu me mudei mais para próximo da escola, a minha felicidade era assistir, chegar em casa ali por volta das 18 horas e passar o resto da noite ali até as 8, 8 e meia assistindo desenhos. Então eu assisti todos esses clássicos de televisão da década de 90 para frente, eu assisti. E eu não me vi em nada deles. Mas hoje eu percebo como, de alguma forma, um fio de representatividade já me agarrava. Tipo, eu era muito fã das Tartarugas Ninjas. E, cara, se você quiser transformar as Tartarugas Ninjas em seres humanos, são 4 jovens negros. Assim, por toda a estética deles. Eu fico brincando que tinha que ser aquela família do Michael Kyle, né, que são 4 irmãos comediantes. Eles tinham que adaptar as Tartarugas Ninjas. Assim. Então, eu sempre fui pego por esse fiozinho de representatividade que existia. Eu não conseguia entender que não existia representatividade. Eu só assistia desenho, assistia desenho, assistia desenho, assistia desenho. Mas para mim seria muito mais fácil se eu conseguisse me assistir. Eu gostava muito do Skipper também, do Doug Funny. Hoje eu percebo que eu gostava muito do Skipper, do Doug Funny. Eu fui otaku
e eu digo que eu fui não por vergonha, eu digo que eu fui porque realmente eu não sou mais, e eu fiz cosplay na época, assim. Eu fiz um cosplay do... O primeiro cosplay que eu fiz foi o cosplay do Dendê, do Dragon Ball Z. E aí também, hoje eu percebo, cara, se você fizer uma analogia da saga de Namekusei com as grandes navegações, cara, os Namekuseis, eles são os negros. Eles têm o país dele dominado por pessoas que têm maiores tecnologias que eles, chegam lá na base da força para roubar as riquezas. Só que, né, é assim, eu não entendia isso na época, então eu precisei me pintar de verde, pintei a cara de verde, a mão de verde, tudo isso, para fazer o cosplay, porque eu não conseguia ver um personagem negro. E dentro do universo otaku, por mais que eu não percebesse, existe um forte preconceito quanto a isso. Cara, se você for branco, você vai fazer um personagem branco. Se você for negro, você vai fazer um personagem negro. Mesmo a gente não entendendo que aquilo é uma fantasia. Cara, é muito mais o que você sente pelo personagem do que da forma como você está trajado. Mas essa pressão muda fez com que eu fizesse um personagem verde. Outro dia não, já tem um tempo isso. Eu estava pesquisando na internet se eu encontrava foto, e aí eu encontrei essa foto no site chileno de piores cosplays de todos os tempos. Pô, é sacanagem, velho. Isso daí é muito antigo, só que você vai comparar com cosplay agora, mas estava lá. Mas estava cosplay mesmo ou estava uma mengue? Não, foi um cosplay, pô. Eu paguei um costureiro pra fazer, peguei tinta de pele, tinha as anteninhas, a orelha. Cara, foi bem Velho, feito pra caramba, pô. eu vou dizer Eu uma tirei coisa, muita foto tem uma do coisa dia. que eu adoro quando tem evento de quadrinho que tem cosplay, beleza, a gente respeita, foi caro como que o cara fez, tal, a menina se esforçou, tal. Não conheço muita gente que trabalha com cosplay. Mas tem uma coisa que eu me divirto, que eu fico maravilhado, é aquela categoria que o pessoal chama de cos pobre, porque é muito mal feito. Só que ao mesmo tempo, velho, aquilo ali é uma porrada de criatividade, é um murro de criatividade de bem feito aquilo. O cara tem que ser muito inteligente para fazer um cos pobre, até mais criativo do que para fazer um cosplay. O cosplay você segue o blueprint, né? E o cos pobre você tem que ser realmente criativo. Então eu já ia lhe defender, porque se você tivesse feito cos pobre, eu ia dizer, ah, não, cos pobre ainda é melhor, pô. Eu acho o cos pobre incrível, porque o cos pobre está dizendo assim, gente, isso são só pessoas fantasiadas. Calma, sacou? Por que você está levando tudo a sério? Por que você vai investir milhões? Tipo, se você quiser investir, ok. Mas são só pessoas fantasiadas. Então por que que eu, negro, eu não posso fazer o cosplay do Terry Bogard, por exemplo, que é um cara loiro? Se eu quiser fazer, eu faço. Assim. Mas tem um olhar externo que pressiona quanto a isso. Tipo, hoje, se eu fosse fazer um cosplay, eu queria fazer de um personagem negro mesmo. Mas mais como afirmação, assim. Mas eu quero ter a opção de fazer o cosplay de um personagem branco. Por isso que eu falei inicialmente sobre a ideia do limite. Né? Sempre quando você é negro, principalmente voltado na cultura pop, tem uma ideia de limitação. Tipo, você tem que fazer sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito. Deixa eu fechar a janela, que começou a chover rapidinho, sabe? Fecha, fecha, fecha. Não, senão vai molhar meu sofá. Eu já fiz uma E prévia aqui, já fechei tudo antes. E não pode, pô, essa ideia de limitação, ninguém tem que estar limitado a nada. Um dos textos que eu escrevi, não sei se vai fugir muito do assunto, porque a gente está falando de a pauta é quadrinho, né? São sobre os negros nos jogos de luta. Você jogava muito jogo de luta? Jogava, jogava. Engraçado que você falou isso. Esse texto você já publicou, não foi? Já publiquei. Eu li seu texto, passei até para um amigo que a gente fez na academia uma pesquisa sobre personagens de jogos de luta também. Ele adorou seu texto, ficou encantado. Eu digo, esse é o Anderson Chon, pode seguir esse homem. Mas seu texto é maravilhoso. Fale dele aí. Não, é isso. Esse texto até saiu no portal GL10, que ele fala sobre como os personagens negros em jogos de luta, ou eles são boxeadores, ou eles lutam dançando. E aí eu já fiz essa pergunta para várias pessoas, assim, de tipo, me diz 5 personagens negros de jogos de luta. Ou a pessoa não consegue lembrar de 5, ou a pessoa só consegue falar personagens que lutam boxe ou lutam dançando. E elas ficam assim, tipo, caramba, realmente. Então, tipo, se você for negro dentro de um jogo de luta, você só pode lutar 2 estilos. Se você for branco, você pode lutar todos os outros. Cara, por que essa limitação? Você tem ali pouquíssimas exceções que quebram essa regra. E se você tem poucas exceções, significa que a regra existe, né? Então,
tratando-se de cultura pop, a gente precisa, assim, estraçalhar essa bolha que limita negros de poderem ser o que eles quiserem ser. Né? Todas as categorias possíveis. E jogos de luta, o que você falou, tá no Gele 10, né? O seu texto, não é isso? Tá no Gele 10, isso. Eu leio assim, porque você já vai botando, eu vou clicando, vou lá, leio, eu nem presto atenção onde tá. E aí, quando eu vi você falar de personagens do jogo de videogame, eu lembrei logo desse amigo, Robson Freitas. Ele fez esse artigo para Ampul, foi um artigo de história até. Ele trabalha com videogame, o Robson. E ele tem uma coisa curiosa, que é bem disso, Anderson, que você está falando. Ele é negro, ele trabalhou comigo com esse jogo de videogame, mas ele é um pesquisador de Idade Média. E as pessoas meio que dizem para ele, nossa, você é negro, você não pode pesquisar a Idade Média, você teria que pesquisar a África. E aí ele diz, é justamente esse tipo de limitação racial que até a instituição acadêmica faz com as figuras, né, como você, como ele, de dizer, vocês têm um lugar que nós brancos podemos nos espalhar. Eu posso fazer a história do Japão, ninguém vai reclamar. Mas se é um homem negro, se é uma mulher negra que faz a mesma pesquisa... É um problema. Uma outra coisa assim, aí, um meia-culpa ou meia-crítica. Mas eu só sou chamado para falar em eventos nerds sobre representatividade. Eu nunca fiz uma live, nunca fui num podcast, nada que não seja para falar sobre representatividade. Assim. Isso também é um problema. Lógico que todas as vezes que me convidarem para falar sobre representatividade, eu vou. Porque eu estou tentando furar essa bolha de dentro para fora. Então, eu consegui me inserir nesse mundo, agora eu vou colocar tudo que eu puder para fora. Assim. Mas as pessoas ainda olham negros, que sejam quadrinistas, negros que sejam nerds, negros que sejam cineastas, para falar sobre a negritude, e somente sobre isso. E isso também é um problema. O Jovem Nerd, eu fiquei até muito feliz, porque eles aceitaram, não foram nem eles que encomendaram, mas eu falei com eles que eu tinha lido O Legado de Júpiter. Falei, pô, velho, eu acabei de ler O Legado de Júpiter, e vai sair no Netflix. Vocês querem que eu faça um artigo sobre O Legado de Júpiter? Mas dentro de mim estava um negócio assim, deles dizerem, não, pô, você serve para falar sobre negritude, pô, não é para falar sobre O Legado de Júpiter. Então eu fui com esse pedido, sabe, querendo não me decepcionar. Porque se eles não me deixassem, ia ser uma decepção muito grande, né? Muito, muito grande mesmo. Mas não, foi o contrário. Falou, pô, velho, que massa, a gente quer mesmo. Fale aí, porque vai estrear, então a gente vai ter audiência para isso, não sei o que. Eu falei, ufa, graças a Deus. Aí fui escrever o texto e enviei para eles. Você escreve bem. Mas nesse meio nerd é complicado mesmo, principalmente porque se construiu, acho que nos últimos anos, eu não sei como é que você vê isso, é minha pergunta até que eu vou fazer, mas eu tenho reparado que nos últimos anos tem um negócio de um discurso como se as pautas sociais que estão inseridas nos quadrinhos fossem uma coisa do agora, né? Como se elas nunca tivessem existido, e que essas pautas sempre são trazidas, principalmente para um público desse meio geek nerd, como se fosse, nossa, agora tudo é racismo. Agora é esse mimimi. Agora querem falar disso o tempo inteiro. Por que não criam um personagem para isso? Em vez de fazer o super-homem negro, por que não criam um super-herói negro? Quer dizer, é esse tipo de discurso que a gente vê. Como é que você percebe, como é que você pensa esse discurso, essas posturas? Cara, primeiro a gente tem que entender quem é que está falando isso, né? De onde vem a pessoa que está falando isso. Esse discurso sempre parte da ignorância. E quando eu falo ignorância, eu não quero ser radical contra essas pessoas. Estou falando sobre a falta de conhecimento mesmo. Porque se essa pessoa pegar a primeira capa do Capitão América, ela vai ver o Capitão América dando um soco em Hitler. Isso é um ato político. Se a gente for ver as discussões raciais, elas também são atos políticos. Então, eu tendo a entender que o cara que reclama de que agora tudo é racismo, se ele visse na época a capa do Capitão América socando o Hitler, ele ia reclamar também. Porque o que ele não quer é política nos quadrinhos. Lógico que não é isso. O problema é que a gente vive em uma sociedade racista e que não quer discutir sobre isso. Então o cara quer ligar a TV e quando ele vê qualquer discussão sobre racismo, ele quer desligar. Aí ele quer ir para o quadrinho dele. Aí ele vê uma discussão sobre racismo também, ele, pô, mas isso está em todo lugar? Lógico que está em todo lugar. Se o racismo está em todo lugar. Então a gente precisa discutir sobre essas coisas. Dito isso, eu sempre achei que quadrinhos, livros, eles sempre tocaram em temas.
Eu tenho no meu quadro, no meu quarto, 3 quadros com 3 personagens, que é o Fera, o Pantera Negra e o Luke Cage. E aí o meu padrinho uma vez veio aqui, aí ele perguntou, pô, quem são esses personagens? Aí eu pensando assim, pô, meu padrinho, ele é gente finíssima, assim, mas se falasse assim, são 3 super-heróis, ele ia, não, você tá com super-herói no seu quarto? Ele ia me julgar. Aí eu falei, não, são 3 personagens. Um é baseado em literatura, no Médico e o Monstro, o outro é baseado no grupo dos Panteras Negras, né, no Partido dos Panteras Negras, e o outro é baseado no Black Exploitation. Então a gente sempre teve essas representações, a história, a política, dentro dos quadrinhos. Seja nas histórias, seja nas origens dos personagens, isso sempre existiu. Eu não consigo entender por que agora isso é ofensivo. Quer dizer, consigo entender porque agora isso é ofensivo. Porque a gente começa a ganhar algumas coisas. Então, a representatividade ainda não é o ideal, mas a gente já está começando a chegar em alguns lugares. E isso incomoda. Quanto ao Superman, cara, eu não quero um Superman negro. Principalmente porque isso vai ser uma estratégia da Warner. A Warner não consegue trabalhar Superman. Sabe qual é a estratégia deles? Pega o Superman e faz ele de vilão. Porque todo mundo vai gostar de ver o Superman vilão. Assim. Até no filme que ele salva, ele tá com a roupa preta. Ainda assim, lá no final, ele é um... se bem que você disse que não assistiu o Snyder Cut, né? Não, não, ainda não. Mas pode Não, falar. o Snyder Cut, o Superman é super, entre aspas, vilanesco, assim, aquela roupa preta. A roupa é muito bonita, mas é muito sombrio. E aí, quando chega no final do filme, você tem uma versão do Superman vilão. Aí você vai para os games, o Esquadrão Suicida é o protagonista e o Superman é o vilão. Os caras não sabem trabalhar Superman. Aí qual vai ser a estratégia? Bota um Superman negro, que aí vai trazer representatividade. Cara, eu não quero isso. Ninguém, porque isso é representação. O Superman negro, que é o da Terra 23, né? Esqueci o nome dele agora. Carl alguma coisa. Você Eu lembra, sempre, sabe? engraçado que eu sempre lembro ele como Barack Obama, mas não tem. Porque é baseado em Barack Obama, que é o presidente dos Estados Unidos da Terra. Ele não tem contexto nenhum negro, assim. Ele só é um Superman negro. Do mesmo jeito que o novo Batman negro também não tem grandes contextos. Assim. Então, se você não traz um lastro por trás, né, uma representatividade, um contexto, por exemplo, como é o John Stewart, o Lanterna Verde. Cara, o cara é o ex-militar, arquiteto, extremamente estrategista, então ele consegue fazer os construtos com a lanterna muito melhor do que os outros. É bem diferente, ali há um contexto. Até a Mulher Maravilha negra, a irmã da Diana, você também tem ali um contexto de que é feito de um barro diferente, a explicação não é das melhores, mas é alguma explicação, assim, e ela já teve alguma importância com o tempo nas histórias, ela está voltando agora, a galera nem sabia quem era, mas do nada, pegar e dizer assim, ó, o Superman agora é negro. Por quê? Porque os caras querem fazer uso do black money. Cada vez mais entenderam que existe uma parte da sociedade negra que investe em cultura pop, que compra quadrinho. É uma parcela pequena ainda? Sim, mas que dá o seu rico dinheirinho para essa galera. Então, se for para isso, pô, eu não quero. Sendo bem sincero mesmo. Agora, quando a gente começar a pegar a Vixen e fazer uma série de TV da Vixen, o Super Choque, agora ele vai ganhar um filme que já está atrasado pra caramba, né? O Super Choque já era para estar nessa onda, ó, trocadilho, há muito tempo. Aí sim é bacana, mas assim, tingir super-herói para satisfazer, não satisfaz. E é um tingir falseado, né? Porque, na verdade, cria uma espécie de espelhamento para atender um mercado, mas não se coloca bons roteiristas, bons artistas, não valoriza, não tem uma edição especial do indivíduo, uma série, um investimento. Não tem investimento. Tem um subproduto. Né? Exatamente. Aí o Black Witch, lembrou, né? A Black Witch, desculpa. Lembrou do Miles Morales, né? Miles Morales é um exemplo de sucesso disso, né? É quando você não só trocou, né? Deixou de ser Peter Parker e agora é Miles Morales. Não. Criou-se todo um contexto para levar um Homem-Aranha negro aos quadrinhos. E por isso que deu tão certo. Né? Tem a intelectual feminista negra chamada Patricia Hill Collins.
ela tem um texto dela que ela fala sobre a pessoa que está dentro de uma realidade branca, ela sendo uma pessoa negra, e que por isso ela passa por outras experiências que envolvem viver essa negritude dentro de um espaço de embranquecimento. E aí a gente parar para pensar, o mercado de quadrinho, desde a sua fundação, ele sempre foi esse espaço de branquitude normativa, né? O branco como normal, o branco como padrão. E não só branco, né? O branco estadunidense, homem hétero como padrão, aquela normatividade que a gente já conhece. E aí ela trata desse lugar de que ela dá o nome até de outsider within, né? Quer dizer, o de fora que está dentro. Sean, você pensa essa relação de um consumidor, um artista, eu já estou chamando você de artista de novo, dentro de um mercado, dentro de uma produção que, claro, a gente sabe que existem diversos, Christopher Priest, diversos autores negros, né? A gente sabe que existem editoras negras, como a Milestone Media e tal, mas ainda é majoritariamente um mercado branco, ainda é majoritariamente um conjunto de personagens brancos. Como é a sua relação com esse universo? Ó, depois que eu ganhei uma consciência racial, eu procuro muito mais consumir obras que sejam escritas por negros, que sejam feitas por editoras que são capitaneadas por negros, do que antes. Ainda assim, a minha ideia sempre foi furar essa bolha de dentro para fora. Então, eu preciso saber do todo. Eu sou um cara que adora o Alex Royce. Tudo do Alex Royce é muito caro. Eu tenho comprado tudo para eu conseguir ter esse conhecimento. Se tiver, sei lá, uma oportunidade de escrever no Jovem Nerd sobre Alex Royce, eu vou escrever. E aí o cara vai dizer assim, pô, mas, cara, Alex Royce nunca falou sobre negros, mas as histórias são fantásticas, por que eu tenho que falar só sobre isso? Então, no final das contas, eu consumo um pouco de tudo. Mas eu gosto de saber muito sobre os personagens negros, saber quais são as histórias deles, saber as histórias de origem, tudo isso para a gente conseguir fazer boas correlações. No entanto, cara, eu odeio a palavra que eu vou usar agora, mas eu sei que eu sou um cara privilegiado. Quando eu aceitei fazer essa mesa, eu fui atrás de alguns dados. E aí eu fui atrás de dados sobre as características do leitor de quadrinho no Brasil. E aí eu cheguei a essa conclusão aqui, ó, que o leitor de quadrinho no Brasil ele é do sexo masculino, ele tem de 25 a 39 anos, ele tem o terceiro grau completo, ele tem uma renda média de 2 a 5 salários mínimos e, em sua maioria, reside no Sudeste. Aí eu peguei esses dados e confrontei com dados da situação dos negros no Brasil. Cerca de 40% de negros no Brasil ganham um salário mínimo ou menos. Então, isso significa que eu vou ter uma faixa muito curta dos negros que ganham acima de 2 salários mínimos, porque 40% deles eu já sei que ganham um salário mínimo ou menos. Então, ainda tem ali o que ganha entre 1 e 2, mas os dados me dizem que o leitor de quadrinhos só ganha de 2 para cima. Então, já diminui. A idade que negros mais morrem no país é entre 15 e 29 anos. Então, quando eu leio aqui que de 25 a 39 anos são os leitores de quadrinhos, entre 25 e 29 anos, os negros estão brigando para sobreviver. Não sei se eles estão tão preocupados com quadrinhos assim, por conta disso. 34% dos negros estão no ensino superior, mas somente 24,6% se formam. Então, eu tenho ali 25% de negros que leem quadrinhos a partir desses dados. E no Sudeste, eu tenho mais ou menos aí uns 35% de negros. Significa que, através desses dados, cara, nem 40% dos negros no Brasil têm acesso a quadrinhos. E olha que eu estou arredondando muito para cima. Muito, 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 muito para cima. Então, eu sou um cara privilegiado, porque eu consigo comprar quadrinhos, eu consigo ler quadrinhos, eu consigo escrever sobre quadrinhos. Então, cara, o que é que eu preciso fazer para que outros negros se interessem, para que o mercado perceba que negros consomem quadrinhos ou gostariam de consumir, mas se vive uma sociedade, uma realidade que não os deixam,
para mim é muito complicado. Então, mais do que falar sobre representatividade dentro dos quadrinhos, a gente tem que falar como é que eu dou acesso aos quadrinhos para negros. Eu vi o gráfico MSP, né, do Jeremias, que é um sucesso, sim, é um case de sucesso, ainda assim é caro, né? O quadrinho na época saiu por R$ 40. Cara, nem todo mundo vai ter R$ 40 para dar, assim. E se essa história tinha que chegar em crianças negras, ela precisaria ser mais barata. Precisaria ser pensado desse tipo. Lógico, o MSP, né, a Turma da Mônica, a empresa, ele distribui muito, ele deve ter feito muita distribuição desse quadrinho, mas ainda assim não é acessível a todo mundo. E o quadrinho precisa ser acessível a todo mundo. Lógico que tem toda a sua cadeia de produção e todo mundo precisa ser bem pago que está na sua cadeia de produção. Mas o que, que vai adiantar, por exemplo, eu fazer uma história com uma mega representatividade se eu não conseguir chegar em pessoas negras? Então isso para mim é mais preocupante, entende, sabe? Não, e é curioso porque a gente debatendo isso agora, temos que lembrar que recentemente, né, o governo lançou a nota de que livros são comprados por pessoas ricas e que por isso iriam ser taxados, né, receberiam impostos, iam ficar, e obviamente com impostos, os livros que já são um artigo de luxo, já são caros, livros são um artigo de luxo e caros, eles vão ficar ainda mais inacessíveis para uma categoria, e aí eu vou ser bem a Sueli Carneiro, são dificuldades em tantos parâmetros que tem uma hora que o indivíduo, dentro desses parâmetros, vai dizer assim, isso não foi feito para o meu mundo, isso não foi feito para mim. Exatamente. Né? Exatamente. É bem o que você falou mesmo. É aquilo, né? Eu não vou proibir, porque o que é proibido é mais gostoso. Eu não vou queimar, porque se eu queimar eu chamo atenção. Então eu aumento o preço, porque eu aumento o preço e fica inacessível. Assim. Agora, a única boa notícia nisso é que quando eles disseram que era artigo de luxo, eu me senti milionário. Falei, porra, eu tenho livro pra caramba. Então significa que eu sou rico e eu não sabia. Sabe? Isso tem uma coisa que eu aprendi, sabe? Nessa jornada, quando eu falei em números aqui, cara, se nós negros não escrevermos com todos os argumentos do mundo, a gente toma muita porrada. E se a gente escrever com muitos argumentos, a gente toma pouca porrada. Porrada a gente vai tomar. Eu lembro que quando eu escrevi sobre o Oscar, eu fiz um cálculo baseado em quantos negros já tinham vencido o Oscar e quantas edições tinham. E aí o cálculo que eu cheguei foi que, em média, um negro ganha a cada 2 anos. Mas só uma categoria. E todas as outras categorias quem ganham são brancos. Vou lá, publico o texto no Jovem Nerd. Nossa, eu tomei tanta porrada, velho. Tanto hate. Tanto. E na minha cabeça eu tava assim, velho, eles deviam estar nervosos com Pitágoras. Porque a única coisa que eu fiz foi uma conta matemática. Tipo, a culpa não é minha. Ou a culpa é minha por ter feito a conta, sacou? E a galera ficou muito nervosa. A galera, uma mulher veio no meu direct dizer que a gente já tinha roubado a música deles, agora a gente também estava querendo roubar o cinema. Pô, velho, foi bizarro. E com todos os argumentos. Agora eu fiquei até confuso. Que música foi que roubaram dele? E aí? Essa é a bolha da cultura história da pop. música que você faz. Tem alguma coisa errada aí. Muito errado. Muito. Essa é a bolha da cultura pop. Assim, e por isso que cada vez mais a gente tem que ter debates como a gente está tendo agora. Por isso que a gente precisa de muitos negros na escala de produção. Por isso que um cara como Jordan Peele é importantíssimo. Como o Jefferson Costa é importantíssimo. Quem vai estar até aqui também, né? A Lila Cruz, que quadrinista baiana, também negra, ela é importantíssima. Porque a gente precisa de gente fazendo para mostrar que a gente também pode fazer. Né? E consome, e tem criticidade, né? A gente tem a nossa Bel, nossa amiga Bel, que tem lá o Maratona de Sofá, né? Que tem um podcast, debate também muito bom. A gente tem, na verdade, pessoas, né, que estão... Olha, alguém comentou alguma coisa aqui, deixa eu ver. A Ana Paula aqui.
Precisamos taxar as grandes fortunas, sempre, Ana Paula. Né? Precisamos mesmo taxar as grandes fortunas. Enquanto as bibliotecas comunitárias, públicas e escolares batalham para dar acesso, esse desgoverno inventa taxação de livros. Justamente isso, né? Porque, na verdade, é como o Sean falou, eu vou só repetir a fala dele, vou dar uma agora de white explication, né? Que é isso, Ana Paula, que é essa coisa que o Sean falou, de se queimar, né? Vai dar ainda mais brilho para a coisa. Se proibir, vai chamar atenção. Então, a estratégia é realmente taxar, porque aí não tem acesso, mesmo Exatamente. existindo lá. Né? E aí a gente depois vem com o discurso da meritocracia. Cara, você não consegue comprar livro porque você não trabalha o suficiente. Eu trabalho o suficiente, tenho dinheiro e consigo comprar livros. Tem gente que ainda cai nessa. Tem gente que ainda acha que usar como argumento eu consigo porque eu posso e você não consegue porque você não pode, justifica alguma coisa. Assim. Tem que ser Eu muito já vi outro que é até patético pra moralista. Eu vi um moralista que era assim, você não compra livro porque toma cachaça, como se, na verdade, a pessoa beber, curtir, ela fosse necessariamente oposta ao consumo de Exatamente. livros. Gente, vocês podem ler livro, malhar, tomar cachaça, fazer o escambau, né? Essa liberdade a gente tem, pelo menos. Numa sociedade justa, daria para fazer tudo isso. Se você me desse a oportunidade de ganhar dinheiro, eu ia beber, ia malhar, eu não ia não, é bem sincero. Mas eu ia beber e ia comprar livro. Você não precisa, né? Por isso que você diz malhar também não. Você não precisa, hora essa. Sei lá, eu preciso me exercitar, mas não tenho nenhuma paciência para academia. Academia mesmo. como uma poesia. Não se mantenha sedentário, porque a gente que fica muito nessa de computador, de livro, de quadrinho, a gente já está chegando na casa dos 40, então o corpo começa a cobrar, viu? Pelo menos atividade, né? Mandada. Pena que nessa pandemia até isso nos tiraram. Não, nem me fale. Pois é, meu velho, você falou uma coisa aí, agora eu fiquei pensando que assim, você falou de meritocracia e duas coisas que elas parecem que orbitam o meio do entretenimento, e no caso nosso do bate-papo é de quadrinho, mas é óbvio que a gente não tem limite para falar só de quadrinho, mas são duas coisas que talvez assombrem a produção, a visibilidade, a própria representatividade. Primeiro, essa ideia que você falou aí de mérito, como se, na verdade, todas essas conquistas e estar nesses espaços fosse uma questão de mérito. Nossa, aquele quadrinho está saindo porque teve mérito. Você, kkk, não consegue lançar o seu, né, popular, o seu quadrinho mais dentro da sociedade, porque você não tem o mérito suficiente, você não se esforça suficiente, o que é uma coisa bizarra na nossa sociedade. E aí você trouxe dados de estatísticos que deixam isso ainda mais evidente. Né? Não tem como você dar o mesmo mérito se as pessoas não têm o mesmo parâmetro, o mesmo lugar para poder conquistar aqueles méritos. E a outra é talvez uma das questões mais perversas que a gente tem na nossa realidade brasileira, que é o eterno, persistente mito da democracia racial. Né? Que a gente ouviu até o vice-presidente com aquele argumento equivocadíssimo de que essa coisa de racismo no Brasil não existe, isso é coisa que é trazida de outra realidade. Né? E aí, intelectual, que eu gosto de você como pensador, adoro você falando, como é que você pensa justamente esses dois entraves na nossa sociedade brasileira, na sua relação e na relação de pessoas com o entretenimento, com as artes? Cara, assim, falar que não existe racismo no Brasil ou falar em democracia racial é piada gigantesca, absurda. E a gente tem diversos exemplos para mostrar como se existe racismo. E aí eu acho que não vale nem a pena a gente ficar discorrendo em todos eles, mas eu acho que muito mais nas consequências disso. Sim. O que eu vejo por exemplo, como grande consequência, a gente não conseguir se enxergar em determinados locais. E aí, falando sobre a cultura pop, por exemplo, demorou. A gente tem essas empresas gigantescas de cultura pop no YouTube. E tem o Omelete, tem o Jovem Nerd, tem o Rapadura, o Cinema com Rapadura, né? São empresas grandes e, no final das contas, elas que municiam as nossas notícias
sobre cultura pop, basicamente. Assim. O Omelete agora tem um apresentador negro, que entrou no ano passado, que é o Lorde. Antes disso, não existia. O Cinema com Rapadura eu não acompanho tanto, mas antes ele teve o PH Santos. Eu acho que agora não tem ninguém, não sei dizer assim. O PH Santos saiu, o Jovem Nerd só tem eles dois, e a única pessoa negra na redação do Jovem Nerd sou eu, mas eu sou freelance. Assim. Quem domina esse mercado de cultura nerd no Brasil não está tão preocupado com representatividade. Ou está preocupado há pouco tempo. Por exemplo, o Omelete, ao colocar alguém, mas eu acho que o Omelete tem mais de 20 anos, agora que eles colocaram. O Jovem Nerd, foi um convite do Pedro Duarte, e o Pedro me explicou que eles estavam selecionando currículo para a galera trabalhar no Jovem Nerd, e tipo, era currículo sem foto, e quando ele foi entrevistar as pessoas, não tinha nenhum negro. Então eles foram selecionando pelas qualidades, quando chegou lá não tinha nenhum negro, e ele é um cara branco. Ele disse que isso saltou aos olhos dele. Ele falou, cara, não tem como concorrer, porque você não tem oportunidade igual. Tipo, não é que o cara não quer aprender inglês, é que ele não teve oportunidade de fazer isso. Ah, mas tem um monte de vídeo no YouTube, tem podcast, vai ver a realidade da pessoa. Assim. E aí eu poderia trazer vários outros dados sobre família, que faz com que você não esteja assim, concentradíssimo no que você quer fazer. Por isso, talvez a gente não tenha tanto quadrinista, então não tem como equiparar uma coisa com a outra. E aí, nessa, ele falou, velho, ele já acompanhava os meus textos, né, porque eu escrevia antes no Correio e na Gol. Aí ele falou, pô, velho, eu gosto muito dos seus textos, eu quero que você escreva pra gente. Então, essa sensibilidade está nascendo agora, véio. Só que a gente está em 2020, 2021. É muito tempo depois. Então, as consequências disso ainda irão aparecer. Eu sempre falo que nenhum negro pode achar que fez algo sozinho. Nenhum. Cara, se hoje a gente vota, porque algum negro lá atrás morreu para que a gente pudesse votar. Se hoje eu posso falar aqui, se hoje você pode me chamar de intelectual, eu tenho que agradecer no mínimo a Luiz Gama, que foi o negro intelectual que conseguiu deixar com que pessoas fossem escravizadas na intelectualidade, não foi na guerra, não foi na força. E tenho que agradecer também quem fez na guerra e fez na força. Então a gente nunca conseguiu nada sozinho. E aí a gente vai aos poucos colhendo os frutos disso. Agora que a gente consegue debater, mostrar que a democracia racial é uma mentira gigantesca, conseguir se inserir nos lugares, mas ainda é pouco. Só que, sendo otimista, eu estou vendo as coisas acontecerem. Eu vou usar o Big Brother Brasil como exemplo. Cara, se fosse o Big Brother Brasil 5, a piada não, que foi um comentário ridículo. O comentário ridículo de comparar o cabelo crespo, black, a um cabelo sujo de um homem das cavernas teria passado desapercebido. Ninguém teria feito nada. No Big Brother 21, 22, sei lá qual é a edição, a galera reclama e chia e vai para a internet, e tem o outro lado que não aceita e diz que é brincadeira, e o lado daqui diz não é brincadeira não. Então já tem coisa acontecendo. Então daqui a pouco isso vai estar muito mais refletido na cultura pop. Daqui a pouco a gente vai ver super-heróis nascendo do zero mesmo. A gente tem a Milestones, né, voltou para a DC. Então a DC voltou a achar interessante. Tipo, não, vamos pegar aqui um universo de super-heróis negros, da Pataversa, se não me engano. Então, a gente está conseguindo coisas, a gente está conseguindo conquistas. E muito mais do que só brigar, a gente também tem que comemorar, sacou? Eu lembro que no Dia da Consciência Negra, que caiu numa sexta-feira, eu tinha falado com o Pedro. Não, na verdade, eles falaram comigo. Para que ideia eu poderia dar para o site. Pô, velho, achei aquilo incrível. Falei, pô, velho, nunca na minha vida eu achei que eu iria indicar como vai ser o site do Jovem Nerd. Assim. E eles estavam preocupados com isso. E aí eu fui e falei, velho, faz a matéria X, pega as notícias X e várias dessas coisas eles acabam dar uma de espertalhão e falam assim, pô, velho, e por que o Nerdcast, que é o carro-chefe deles, não fala sobre temática negra? Aí ele falou, não, aí não é comigo não, aí é com os caras, isso aqui, com isso aqui, com isso aqui. Eu sei que no final das contas isso já tinha sido pensado, aí eu não tive influência nenhuma. E foi sobre os túneis subterrâneos, eu esqueci o nome agora, os
túneis subterrâneos que serviam para os negros escravizados fugirem. Assim. Então, muita coisa já está acontecendo, principalmente na cultura pop. Então, é hora de comemorar, sabe? Comemora com a mão e com a outra, cerra o punho para que as coisas continuem acontecendo. Evidenciando, óbvio, sempre que essas conquistas são frutos de movimentos sociais, né? A gente tem que lembrar, Sim. porque senão fica parecendo que é uma coisa natural da nossa sociedade. Se for esperar, a nossa sociedade naturalmente vai permanecer, né? Não tem naturalidade nenhuma. A coisa está acontecendo porque a gente está brigando para acontecer. A coisa está acontecendo porque cada vez mais um Ubuntu está existindo, né? Então é um negro que representa vários outros. O que é o Denzel Washington pagar a escola de teatro do Chad Boswell? É ele acreditar numa pessoa e anos depois esse cara ser a cara do super-herói negro no cinema. Assim. E aí, por uma fatalidade do mundo, vai e esse cara falece e aí a gente fica entre aspas, vai ser o nosso Pantera Negra. Mas ao mesmo tempo que um Pantera Negra se foi, eu acho que vários podem nascer a partir disso. Assim. Então, essa ideia de que não é pela naturalidade. A coisa aconteceu porque teve muita gente brigando. Por isso que nenhum negro nunca pode abrir a boca para dizer que fez alguma coisa sozinho. Ah, estudei para concurso, pô, hoje eu sou concursado, tenho minha vida, pô, eu batalhei, eu consegui. Beleza, agora agradece a todo mundo que fez com que você pudesse sentar numa cadeira e fazer uma prova de concurso, sacou? Então, eu acho que a coisa é por aí. E como foi sua relação? A gente está meio que até escapando do roteiro que a gente tinha feito, porque eu fico muito curioso, e eu adoro ouvir você falar, né? Você tem uns conectivos maravilhosos, e você tem uma coisa que, tanto na escrita quanto na fala, você é didático. Eu adoro pessoas didáticas, eu acho que pessoas didáticas são o que mais precisamos na nossa contemporaneidade, né? Como é que Anderson, não só como homem negro, mas Anderson também como ficcionalista, e Anderson como fã de quadrinho, quer dizer, essas três camadas da cebola Anderson, como é que se deparou com o filme Pantera Negra, por exemplo? Ah, velho, foi muito bom, velho. É o tipo de coisa que eu gostaria de repetir o ineditismo. Gostaria de não acordar amanhã sem ter assistido para ir assistir de novo. Velho, foi incrível, assim. E é indescritível. Cara, é porque você vê todo o elenco, eu vou dar... É porque hoje é sexta, né? Se eu falar isso, eu vou ser meio sacana. Porque tá rolando Falcão e Soldado Invernal. E saiu um episódio novo hoje. Antes de entrar na live, eu estava assistindo. Cara, tem uma cena... Eu não vou falar, mas eu vou falar. Tem uma cena que eu fiquei assim, tipo... Por favor, cobre esse cara de pancada. Eu acho que quando vocês forem assistir, vocês vão entender o que eu estou falando. Eu só estava torcendo para isso. Por favor, mas moe esse cara de porrada, por favor, por favor. Dito isso, assistir Pantera Negra para mim foi incrível. Foi incrível. Eu não conhecia profundamente o personagem. Eu sabia porque existe um desenho, né, do Vingadores, e eu conhecia ele muito mais pelo desenho do que pelo quadrinho. E aí, quando eu vi lá no Guerra Civil, eu achei muito bacana, assim. Depois do filme que eu fui correr atrás dos quadrinhos. Eu tô para comprar o... eu até não tenho o nome da pessoa que escreveu. É o Coach? Não tá por aqui. O Coach, exatamente. Que é a trilogia. Cara, eu quero muito comprar essa trilogia. Eu lembro que eu saí do cinema, eu fui direto no Piticas. Falei, cara, eu quero uma camisa do Pantera Negra. Eu saí, fui o Brian, eu acho que já assistiu o episódio. O Brian. Fui no banheiro do shopping, botei a camisa do Pantera Negra. Cara, eu tava muito feliz, velho. Muito, 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 muito feliz. E cada vez que eu assisti o vídeo da galera em catarse, assim, as criancinhas, e aí a questão do Black Money, sacou? Hoje a gente tem caderno do Pantera Negra, hoje a gente tem action figure do Pantera Negra, não sei se dá pra ver aqui em cima. Sim, tô vendo. Hoje a gente tem festa de aniversário com tema Pantera Negra. Sabe, ninguém sabia, velho. Os negros não sabiam que ele era um personagem tão bacana.
E o cinema fez isso pra gente. E aí a gente tem que agradecer pra caramba o Ryan Coogler, tem que agradecer pra caramba o Jordan Peele. Cara, Jordan Peele tá por trás de quase todos os filmes com negros. Vai ter uma série agora, eu acho que é hoje até, uma série chamada Them, que fala sobre uma série de terror que é passada nos anos 50, nos Estados Unidos, ali no sul dos Estados Unidos. Que, por si só, o sul dos Estados Unidos nos anos 50 é um cenário de terror para negros. Assim. E aí eles vão explorar isso. Então, pô, The Pantera Negra, para mim foi muito triste a morte do Chad. E a galera deve estar achando que, tipo, pô, esse cara toda hora fala no Jovem Nerd. Pô, mas não é, porque é o lugar onde eu escrevo. Assim. E quando ele morreu, eles me encomendaram um texto que era para falar sobre. Assim. E na minha cabeça só tinha a ideia do quanto o T'Challa seria grato ao Chad. Porque o T'Challa ficou conhecido por causa disso. E muito mais do que o Pantera Negra, o T'Challa mesmo. E aí eu fiz uma carta aberta de como seria a conversa do T'Challa com o Rapaz, ator. Com o eu vou até Chad. lhe interromper, eu vou dar uma de mal educada agora, eu vou lhe interromper e lhe dizer, velho, essa carta, ela é maravilhosa, eu me emocionei quando eu li a carta. Acho que deve ser o seu trabalho que mais teve visibilidade Foi, a e gente ficou em segundo lugar do texto mais lido do site. A gente só perdeu para a notícia da morte dele, assim. Mas em segundo lugar foi essa carta. essa carta foi fantástica. Quem não leu, quem estiver assistindo a gente agora, ao vivo, ou quem estiver assistindo depois gravado, né, corre lá para ver essa carta aberta do Anderson Chon, que ela é a Iracema aí. Eu na época espalhei parecendo um cracudo. Eu virei cracudo do texto seu. Eu estava lendo, mostrava para as pessoas, da Iracema comentando, né? Uma carta linda, emocionante, e velho. Na época eu estava fazendo até um texto, eu cheguei a comentar. Eu fiz um texto até no meu blog, só que aí eu disse, ai meu Deus, esse é o texto. Eu estava quase pedindo para você assim, ó, posso botar no meu blog também? Aí eu linkei seu texto no meu texto. Eu fiz assim, meu texto é isso aqui, mais light, mais bobo, mas se vocês quiserem ler um negócio fantástico, tá aqui. Eu botei o link do seu lá no meu texto Que legal. do Pantera, porque aquela carta aberta. Primeiro que você tem muita sensibilidade, e aí entra aquilo que você falou no começo, que a gente já falou no começo, que é você como figura artística, como um artista, como um filósofo, como um intelectual, como um poeta, para conseguir pegar essa sensibilidade. Quando eu pensei em seu nome, que a gente estava montando esse evento de Bahia, e aí, ultimamente, sempre nos eventos, eu estou sempre pesando essa ideia de dever social que qualquer evento tem que ter, né? E o Bua, que está aqui com a gente, ele já tinha pensado isso, tal, na estrutura do evento, tal. E aí eu disse, não, tem uma pessoa que eu tenho que chamar, é meu amigo, e é um cara que eu adoro ouvir falar. Então, velho, brigadão por ter aceito mesmo esse convite. Eu não estou encerrando não, viu? Eu estou, na verdade, só cortando você para fazer Eu fiquei com essa medo, rasgação pô. de... Hã? Não, eu fiquei com medo. Achei que já ia acabar. Pô, não tá Não, legal, pô. não, Não tava, não, não. não. Era só uma rasgação de seda sumida, assim, eu precisava fazer. Porque quando você comentou essa carta, eu lembrei dela, e essa carta é fantástica. Você tem uma Foi criatividade do muito boa. coração, velho. Foi do coração mesmo, assim. Eu recebi a notícia na madrugada, quando eu tava indo dormir. Pô, pra mim foi muito, sabe, deitar e ficar, tipo, pô, por que, sacou? Por que o mundo faz isso? Por que eu não vou conseguir assistir o Pantera Negra 2 que eu queria assistir? Assim? Ficou muito com isso, eu fiquei com muito com isso na cabeça. E aí no outro dia eu não queria meio contato com ninguém, eu tava meio mal, assim. Aí eles foram entrar em contato comigo e falaram, pô, velho, a gente quer essa carta, tal. Porque na minha cabeça eu ainda tava de tipo, velho, eu tenho que escrever sobre. Aí depois eu falei, pô, eu não vou escrever sobre, porque eu não vou me aproveitar disso. Assim. Aí quando eles me encomendaram, eu falei, não, então beleza, porque lá eu vou chegar em muita gente. E aí eu vou conseguir passar uma mensagem bacana com isso. Assim. Tanto é que é o texto que eu não recebi hate. Eu já escrevi 4 textos para eles, todos eles, fora essa carta, eu recebi hate. De gente dizendo que eu estava falando, estava de mimimi, estava de não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí nesse foi a galera emocionada com o que tinha acontecido. Assim. Mas, pô, eu daria tudo para não ter escrito esse texto.
Eu preferiria que o Chad estivesse aqui com a gente, que o Pantera Negra 2 fosse estrear no final do ano e que pronto, assim, ia ser bacana se fosse desse jeito. Assim. Mas é a Não, vida, né? perdemos um ator extraordinário e, ao mesmo tempo, essa situação toda acabou dando visibilidade a outras coisas que ele fez e que passariam mais pelas pessoas, né? E que agora as pessoas estão tendo acesso. Aquele A Voz do Blues, A Voz alguma coisa, esqueci A o Suprema do título. Blues. É um filme que eu acho, meu Deus, que atuação fantástica, não só dele, como de outras celebridades ali, mas eu digo especialmente dele porque, na verdade, a gente perde aquela imagem de um ator que faz o mesmo personagem 1000 vezes. E ele não foi esse tipo de ator, né? Ele não fez o mesmo personagem em 15 filmes. Na verdade, se você pega os filmes, ele faz esse personagem totalmente diferente, mostrando o quanto que ele era articulado em como ator, né? Sim, sim. Não, muito, muito versátil. É isso. Infelizmente, precisou isso acontecer para você conseguir dar visibilidade, mas não só a ele, assim, e a gente perceber como o Pantera Negra, de alguma forma geral, é um elenco incrível. O Killmonger, esqueci o nome do ator agora, ele já era um cara reconhecido, assim, mas você tinha outros ali, o Kaluuya, por exemplo, que fez agora o Judas e o Judas e o Messias Negro, também é um cara incrível. A própria Dora Milaje, que já tinha feito ali o The Walking Dead. Pô, o elenco é incrível, né? O elenco é sensacional. Por isso que eu prefiro, assim, que continue, porque eles já falaram que eles não vão substituir, não vão ter um novo Pantera Negra. Então que o próximo filme seja tipo Wakanda. Cara, me mostra a história de Wakanda. Não precisa ter uma pessoa. É o que eu chamo de personário. É quando o personagem é o cenário. Pô, faz isso pra mim, sacou? Pega o Wakanda e transforma ela na principal coisa que vai ter no próximo filme do Pantera Negra. Não vai ser Pantera Negra 2, vai ser o Wakanda. E aí me mostra as histórias que existem ali. Faz com que o exército do Namor invada o Wakanda, e aí a gente tem uma guerra entre reinos mesmo, entre os Atlantes e os Wakandanos. Pô, ia ser bacana pra caramba, já que não vai ter o novo Pantera, ou transforma a Shuri no Pantera Negra. Só que a atriz falou besteira pra caramba, né? E a Marvel não gosta de associar as imagens, né? Se me contratar, eu faço um roteiro bacana. Eu não tenho dúvida. Ainda mais de Wakanda deve sair muita coisa. Por falar em você escrever, você comentou aí que a carta aberta foi o que não recebeu nem hate e tal. Você recebe muito, muito hate, muita reação desse público que se diz público nerd, geek, nos textos que você escreve? Para o Jovem Nerd, sim. O mais absurdo foi o primeiro, porque o primeiro foi aquela voadora na cara, que foi o do Oscar. Ali foi hate pra caramba. Aí os outros dois foram mais leves, foi um hatezinho. Mas se for ver lá na publicação, sempre tem gente reclamando. E aí esse eu não recebi hate nenhum. Esse a galera estava também muito emocionada e tudo mais. E aí ele não rolou hate. Mas sim, sim rola. No meu site isso não acontece porque o meu site tem o meu público. Então não teria, eu não consigo ver o porquê e ia ter alguém lá me acompanhando para não gostar das coisas que eu escrevo. Então lá também é só amor. É ótimo. E no Portal GL10, o Portal GL10 é voltado para um público afro-racial, então aí faria menos sentido ainda. Mas no todo, eu acho assim, se está incomodando, é porque eu estou dizendo verdades que a galera não gosta de ouvir. Porque quando alguém está falando só besteira uma atrás da outra, se isso não for ter consequência, você deixa para lá, você deixa a pessoa falando besteira. Se ela estiver falando besteira que tiver alguma consequência, tudo bem, aí você vai lá tentar brigar, assim. Mas o que eu estou falando são verdades incômodas. E aí a pessoa não quer que a bolha dela seja furada e ela vem para cima de mim. Claro. E, na verdade, isso também é um bom medidor de qualidade, então, dos seus textos também. Tem o hate da pessoa certa, que a palavra que daquele tipo de pessoa é um motivo de você tá atingindo realmente até mesmo essas pessoas que estão produzindo esse hate. Geralmente são hates relacionados aos debates raciais, né?
Sim, sim. Ou, assim, falando sobre num todo, Um todo. qualquer pauta de minoria, assim. Qualquer pauta que envolva minoria, você vai rolar um hate. Cara, eu tava no Facebook, eu uso muito pouco o Facebook. E tinha saído a notícia do Professor X, da série live action das meninas superpoderosas, né? Powerpuff Girls. E o Professor X vai ser um ator negro. É um ator até que fez Patricinha de Beverly Hills, que era o namorado da amiga dela, assim. É, e aí tinha um cara que estava reclamando. Mas tudo. Pra que trocar a etnia do personagem? Qual é a necessidade disso? Não vou assistir a série. Mas, velho, sem zoação, o cara parecia ter uns 55 anos. E aí a galera foi em cima dele de dizer: Ô, velhão, a série não vai ser pra você, sacou? E tipo, o cara vai estragar a série inteira porque o professor X agora é negro, sacou? Tipo, não vou assistir Meninas Superpoderosas, não existe Meninas Superpoderosas, Macaco Louco, não existe nada. O professor é negro, então eu não vou assistir a série. Então, cara, tem umas reações assim que você fica, mano, por quê? Por que não querer uma sociedade mais plural? Por que eu não quero chegar numa loja de quadrinhos e ter assim milhares de opções de quadrinistas negros, milhares de opções de personagens negros, mulheres LGBT com algum tipo de deficiência? Por que não? Qual é o problema disso? Assim? Eu acho que esse é o X da questão. A gente precisa entender por que isso ofende tantas pessoas. E fazer com que essas pessoas que se sentem ofendidas com isso entendam que uma sociedade plural é melhor para todo mundo. A intenção que eu tenho aqui, essa pessoa quer uma sociedade com todo mundo igual a ele. Todo mundo branco, todo mundo homem, todo mundo hétero. Já pensou assistir um Big Brother com todo mundo igual? Como seria ruim? O Big Brother com todo mundo diferente já não é dos melhores. Imagina com todo mundo igual, sacou? Por que isso, sacou? Por que essa sede de brigar por algo que só é bom, só é benéfico para todo mundo? Eu ainda não sei, não tenho essa Na resposta, mas cabeça, eu a acho que na minha cabeça vontade é dele, por aí. sim, sim. Eu acho que na cabeça, eu até lhe interrompi, foi mal. Mas na cabeça deles, eu acho que o que acontece é que é uma quantidade tão grande de privilégios que tem, e há uma insegurança de que na verdade é curioso, nessas pessoas mesmas que dizem que valorizam o discurso de meritocracia, são as que morrem de medo se tiverem que competir em pé de igualdade com qualquer outro, né? Por isso que eles têm Sim. tanto ódio, né, de cotas, eles têm tanto ódio de outras reparações e tal. Aí me lembra muito, aí eu vou dar uma até de fã de ficção, que eu sei que você também é, aí você vai dar um sorriso daqui a pouco com isso. Me lembra muito Matrix, na hora que Hum, Morpheus. Olha, tem pessoas aqui que não sabem o que é a Matrix, mas vivem dentro da Matrix, mas são tão beneficiadas com essa ficção, essa irrealidade, né, com o sistema, que elas vão dar a vida pelo sistema, elas vão se esforçar para manter o sistema, mesmo que elas não saibam que elas são escravas desse sistema. Então, usando de metáfora, acho que é muito parecido com isso que acontece com essas figuras, né? São figuras que a gente sabe que, principalmente quando a gente vê bem como você falou naquela hora de estatística, se a gente for fazer uma estatística do racista, do homofóbico, do machista machista e por aí vai, nós vamos ter figuras que vão ser realmente figuras inseguras nessa competição que eles mesmos diriam que é uma competição saudável. Quer dizer, eles mesmos não estão preparados para escrever, né? Então, quando eles repudiam um autor como você, atrás de um texto para repudiar, obviamente porque eles não conseguem construir um argumento. E aí o hate, ele é a ausência do argumento, né? Porque em qualquer outro exatamente. cenário, se o Anderson se incomodasse com a situação, o que é que o Anderson faz? Argumento. Constrói um Sim, com argumento. certeza. Com Né? E o certeza. hater não, o hater vai lhe ofender. Então, Não Anderson, faz parabéns sentido. por ter haters. Cara, eu comparo isso à inspiração ao Luke Cage, né? Quando o Stan Lee fez o Luke Cage, o ditado era que para um negro sobreviver no Harlem, só se ele tivesse a pele à prova de bala. Aí ele pega isso e transforma isso num personagem. Parece que hoje a gente tem que criar um personagem à prova de hate.
Cara, você para sobreviver na internet, você precisa ser a prova de hate, porque isso vem de todos os lugares, assim. Mas é como você falou, cara, eu pego e Eu vou aproveitar arrumo, que a gente eu está ao aprendi. vivo e que isso vai ficar registrado e vou dizer assim, eu e o Anderson, a gente vai criar uma série chamada o Black Zen, que é o cara que sofre hater na internet, mas ele tá blindado. Pô, ia ser bom, assim. É Né? o cara que não lê comentários, né? O Black Zen, ele não lê comentários. Então ele só posta as coisas na internet e ele esquece que as coisas, ele não tem o feedback e pronto, a coisa já funciona. Mas é por aí, é por aí. Eu acho que o caminho é a pesquisa, o caminho é o estudo, o caminho é você estar assim, munido de bastante argumentos para conseguir construir os seus materiais, para conseguir falar sobre. E tem coisas boas acontecendo, tem muita coisa boa acontecendo, tem muita conquista vindo, isso é massa. Assim. A gente teve o Jefferson Costa ganhando o prêmio, eu acho que foi o Jabuti, se não me engano. Foi o Jabuti, exatamente, com medalha Roseira Engenho. Pô, é um quadrinista negro, sacou? Cara, isso é muito bacana, cara. Isso é muito, 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 muito bacana. Então tem muita coisa acontecendo. A gente já está conseguindo, há muito tempo a gente está brigando, e agora alguns louros a gente já está começando a colher. Isso é fantástico, maravilhoso. Olha, já temos o Maratona de Sofá tá conosco aqui, ó. Eu não sei se é a Bel que está Opa! escondida atrás, mas está conosco ali. Só tá, se for, independente de quem esteja soltando um beijinho aqui, para poder receber essa turma que Maratona a é gente massa vai demais. ter, né? É engraçado que quando a gente estava conversando na área, no lado de fora daqui da nossa live, que a gente estava arrumando a live, a gente tinha comentado, debatido sobre o conceito de sorriso banânia, lembra? Sim, lembro. Né? Que é uma característica, olá, que é uma característica que a gente vai ter muito, principalmente nos primeiros quadrinhos. Se a gente pegar os quadrinhos da década de 30, de 40, a gente vai ter essa figura representada no negro, que é engraçado, né? Porque as pessoas dizem assim, mas tal série, ou tal filme, ou tal quadrinho, tem lá um personagem. Quando você vai ver o personagem negro, ele ele é o tema cômico, ele é o personagem que vai ser maltratado naquela Você narrativa. travou, E a gente tem muito isso nos primeiros, né? você travou para mim, Você ia falar, Sávio. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua. deu uma falhadinha, foi? Deu uma travadinha. É. Pronto. Mas agora acho que já voltamos, né? Quem é que está travando? Voltamos? Se sou eu, se é Sávio. Porque como se Capaz é de ser dois eu, só, porque não tem eu como tô lhe ouvindo saber. bem até. É, Você tá ótimo para mim, tanto o vídeo quanto o áudio. Tá ok? você Vocês estão aí? travou para mim quando você falou dali dos quadrinhos dos anos 30, aí a partir dali eu não ouvi. É isso. Os anos 30 e 40 fizeram muito uso dessa toda vez que aparecia a figura negra, ela sempre foi tratada de forma pejorativa, depreciativa, quer dizer, ela sempre foi construída como algo ou cômico ou ridículo, né? O negro como ridículo. Aí o sorriso banana é um conceito que está lá em Fanon, Frantz Fanon, que é muito, Impressionante. muito, muito bom. Né? Inclusive, para todo mundo que tem curiosidade que está assistindo nossa live, eu recomendo aquele é, a Peles Iracema disse que Negro. fui eu. Peles Negras, Máscaras Brancas, que é uma obra do Fanon, que é de psicologia. Tem que ler com muito cuidado, porque o Fanon é um cara. Deixa eu ver que argumento eu uso para ele. Ele é malicioso, mas no sentido gostoso da coisa, sabe? Que ele é um cara que ele não quer seguir regras gramaticais ou regras normativas na escrita. Então ele faz um trabalho que é acadêmico, mas ele não é necessariamente acadêmico o trabalho inteiro. Então ele vai construir argumento e ele mesmo vai contra-argumentar com o argumento que ele construiu. Isso confunde muita gente que lê aquilo esperando aquele trabalho positivista acadêmico, né? E o cara diz, liga o foda-se para a academia, diz, não, aqui eu quero escrever como eu quiser para poder quem lê vai entender. E aí, para a pessoa entender, ela tem que partir do pressuposto assim. Então, o trabalho dele é excelente. E aí, mas ele fala muito disso. E é muito curioso que a gente vê esse discurso ainda hoje em muito quadrinho, né? Como é representada essa figura negra no quadrinho, O, como ele aparece nessas narrativas.
Você chega a ter problema com isso? Não, Cara, para mim, os negros em quadrinhos, eles partem. Agora isso está mudando. Mas eles partem da ideia de que ou eles são pejorativos, tratam eles de forma pejorativa, não que eles são pejorativos, né? Tratam de forma pejorativa, ou tratam de forma limitadas, ou eles não existem. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o Falcão, o sidekick do Capitão América, o ajudante do Capitão América. Falcão, no começo, era ridículo. Falcão era um cafetão. Depois ele vira esse braço direito do Capitão América. Então dá-se a ele uma limitação, porque ele só existe porque o Capitão América existe. Aí trata de forma pejorativa. E aí o sorriso banana que você fala, que é aquela a cara preta, né, muito preta, o lábio muito grande e vermelho, assim. Isso era muito comum nas revistas do Tintin, né? O Tintin fez um desfavor, assim, à comunidade negra muito grande. Ou a ausência, que era onde não tinha. Uma vez eu fui fazer uma pesquisa sobre negros em Batman, os personagens negros de Batman. Cara, que é Batman um vai ter texto. o Aí eu vou primeiro. cortar você de novo e dizer que é um texto seu maravilhoso, que tá lá no Gelé 10? Não, tá na sua página. Cara, não está mais na minha página, mas é o próximo texto que vai entrar no Gera 10. Ah, Então é só mas acompanhar que alguma hora eu vou divulgar. pronto. Segue o Anderson E aí, aí mas continue. Desculpe lhe interromper, porque eu adorei esse texto, cara. fica à vontade. O primeiro personagem negro em Batman, com relevância, aparece ali na década de 90, se eu não me engano, que é o Fox, o Lucius Fox. É o primeiro personagem negro com relevância, sim. Porque antes disso, cara, não tinha nada, nada. Tinha uma vilã que nem foi traduzida para o português, que, nossa, eu fiquei fazendo pesquisa por horas só para saber o nome em português dela, e eu cheguei à conclusão que não houve tradução, de tão irrelevante que ela era. A tradução seria alguma coisa como Aranha de Seda. E aí tiveram outros personagens, que foi o Crispy Allen, o próprio Lucy Fox depois teve uma família, né? Que o novo Batman até é o Luke Fox, que é um dos filhos do Lúcio Fox. Mas não tem, os personagens negros em Batman não tem relevância nenhuma, basicamente. O Lucius Fox que foi ter, ainda assim, no quadrinho era pequena, na série animada era pequena, quando o Nolan adaptou para o cinema, aí o Lucius Fox virou um personagem muito grande, até porque ele está ali na figura de Deus, né, do Morgan Freeman. Então tem que ser relevante mesmo. E aí nessa, os jogos passaram a usar ele mais, a série de Gotham tem ali o Lucius Fox também, mas o Batman você vai saber mais do que eu, o Batman é de 38, 39? 39. 39. E ele só foi ter 39. uma De 39 relevância. para cá é muito tempo. É muito tempo, na década de 90, assim. Então, sempre parte desses três pontos. Ou o personagem negro é tratado de forma pejorativa, ou ele é extremamente limitado, ou ele ou é ausente, não existe ali. Até o agente americano, que é o cara que substitui o Capitão América, ele tem seu sidekick, que também é um personagem negro. Então, para você ter o Pantera Negra, que foi lá na década de 60, depois ter o Luke Cage, que foi lá na década de 70, cara, demorou pra caramba. Demorou muito, muito. Você já tinha tido ali Shazam, já tinha tido Superman, Mulher Maravilha, Batman, e nada de você ver personagens negros com grande relevância nos quadrinhos. Então, hoje eu estou vendo que as coisas estão diferentes, as coisas estão mudando. Mas a história me incomoda muito. Mas me incomoda muito, muito. Quando eu olho para trás assim, percebo. Talvez por isso eu quero falar muito sobre essas coisas. Sim. Por isso que eu quero que a gente reflita, que a gente tenha tardes como essa, que a gente consiga, de alguma forma, sair daqui e dizer, cara, o que é que eu posso fazer para que a partir de hoje a coisa seja diferente? Pô, realmente, eu não tinha percebido isso, Anderson, mas, pô, você conversando ali com o sábio, não, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar a partir disso. Então, a história me incomoda bastante, bastante. Mas tem coisas acontecendo. E isso é muito bacana também. Um incômodo da história que deu um efeito muito bom foi com o Marcelo de Salete, né? Que ele é historiador Sim.
Putz, incrível. E ele fez obras que são historiográficas, ele é um pesquisador, historiador, né? Mas não abre mão também de ser um ficcionalista, as coisas não precisam estar necessariamente separadas, né? Ele é que nem a gente, ele conecta as coisas. E ele fez duas obras que são fabulosas, né? A Angola Janga e Cumbi, que são duas peças que é ótimo. Primeiro, para dar aula sobre história. Segundo, que são incômodos, porque são realmente documentos, são vivências do período escravagista que são terríveis. Que a gente que estuda história, velho, a gente de vez em quando, eu trabalho com paleografia, né? E de vez em quando a gente pega os documentos da época, tal, não sei o que, e vai ler. Nossa, é um negócio dolorido, é um sofrimento, é um negócio que você faz assim. As pessoas deveriam ser sensíveis a essas narrativas para que elas entendam a dor do outro, a dor dos outros, a dor inclusive do outro, quando eu digo não só do outro, raça diferente, gênero diferente, classe diferente, mas a dor do outro dos tempos diferentes, né? Foram as dores dos nossos antepassados que fizeram com que a gente tivesse diversas conquistas. E eu estou dizendo a gente porque eu estou colocando até um indivíduo branco, hétero, cis, no espaço de ter ganhos nas lutas de negros, nas lutas de mulheres, nas lutas LGBTs. Porque cria uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais humana. E isso é, como você mesmo falou no nosso papo aqui, isso é ganho para todo mundo, né? E aí essa galera não tem consciência disso, né? A gente pode citar também o Hugo Canuto, com o Conto dos Orixás. Também é um quadrinho histórico. Tá? É algo que ele percebeu. Que, olha, assim, não dá para a gente olhar para numa cidade como Salvador, um estado como a Bahia, olhar para religiões de matrizes africanas de forma preconceituosa. Então, como é que a gente pode fazer isso? Cara, dá a ela a estética super-heróica. Então, cria toda uma imagem de superpoderes e tudo mais, utilizando as figuras, os orixás. E aí funcionou muito, muito, tanto para a cultura dos quadrinhos, quanto para a cultura do candomblé, chegar em mais lugares. E isso é muito bacana, porque a mídia quadrinho, ela ainda é vista por alguns como coisa de criança, e aí é um negócio que a gente tem em comum, né? De não achar que o termo coisa de criança é pejorativo, porque não é porque é coisa de criança que parece que é algo ruim, mas ela chega muito mais longe, pô. Quando você começa a ler um quadrinho... Cara, eu sou professor de redação, então significa que eu leio muita coisa, corrijo muita coisa, assim. E o meu escape é ler quadrinho. Só que eu posso fazer desse escape já um aprendizado. Não preciso só ler quadrinho pelo entretenimento. Se eu quiser fazer isso, pô, massa, bacana. Mas eu já posso fazer isso aprendendo muita coisa, muito conteúdo que tiver nesse quadrinho. Além de que chega mais fácil para as crianças, sim, porque tem a ideia da imagem, tem um pouco texto. A gente vive uma sociedade que ela é acelerada. A gente vive uma sociedade que é pautada na ansiedade. Então as pessoas querem começar a fazer algo e terminar no mesmo instante. A leitura de quadrinho é mais dinâmica do que a leitura em prosa. Então, se eu coloco ali elementos onde os personagens, onde as pessoas vão se ver nos personagens, fica muito, muito, muito melhor. Então, trabalhos como o Marcelo de Salete, como o do Canuto, são incríveis, são sensacionais. E o do Hugo é curioso porque, assim, já usaram essa mesma estratégia com outros suportes divinos, míticos, e ninguém nunca questionou, né? Aquela coisa do Thor tá aí desde a década de 60, né? E ninguém dá um questionamento a isso. Claro que, assim, a gente tem que lembrar também, e isso é significativo para o nosso debate, que é Thor e os deuses escandinavos já estão, para a nossa realidade, já estão mortos, já estão perdidos, é uma religião que não em evidência, né? Não viva. Né? E no caso do candomblé, é o contrário. É uma religião que, além de estar viva, né, ela vive e sobrevive diante de todas essas dificuldades que nós temos, principalmente dentro do espaço de sala de aula. Né? O que deve ter de pessoas ainda doutrinadas à ideia de que há um maniqueísmo católico dentro do candomblé, de dizer que algo é bom ou ruim, de dizer que há malefícios, demônios e por aí vai, ainda é muito persistente. E aí eu vou parafrasear você, Anderson, eu vou dizer assim, é persistente até hoje, 2020, 2021, quer dizer, nós estamos vivendo ainda
os efeitos dessa realidade. Pelo visto, você gostou muito do quadrinho do Hugo, né? Cara, eu gostei da história, de toda a história por trás. Porque eu conheci o Conto dos Orixás numa Flipelô. Eu fui na Flipelô, meu livro estava sendo vendido lá, e aí um amigo meu foi Foi o seu nessa livro banquinha assim. do super-herói, não foi? Não, meu livro de poesia. Ah, o de É, poesia. esse livro aqui, Outro Poeta Crônico. Eu Ah, tenho eu lembro quando você lançou esse. isso, livro de poesia, para você ver a versatilidade, né? É, É, você é. e aí o meu amigo tava com o Conto dos Orixás, ele sabia que eu gostava muito de quadrinho, ele foi e me mostrou assim, eu falei, pô, velho, que massa, tal, não sei o que. Dei uma folheada, depois eu fui na casa dele, li esse, tipo, na casa dele, assim, de uma vez só, achei incrível, massa, assim, tá. Mas eu não tinha o Conto dos Orixás. Vou falar de novo do Jovem Nerd. Eu lanço meu texto pelo Jovem Nerd. Quando eu vou pro Instagram, o Hugo Canuto começou a te seguir. E aí ele foi e compartilhou o texto. Aí eu, pô, o Hugo Canuto, eu lembro desse nome, lembro desse nome. Quando eu fui ver, pô, o cara do Conto dos Orixás. Eu falei, caramba, velho, o Hugo Canuto, esse cara... E aí eu fui, entrei em contato, eu falei, pô, velho, eu adoro seu quadrinho, não sei o quê. Velho, eu nem sabia que o Hugo Canuto era baiano. E aí a gente, tipo, ele, pô, velho, eu adorei seu texto e tal, não sei o que. A gente começou a se falar, se falar, se falar. E já fui na casa dele. E, tipo, hoje ele, o cara é um amigo, sacou, velho? A gente se fala quase sempre, troca ideia sobre trabalho, sobre além de trabalhos. Então, quando eu conheci ele, pô, ir na casa dele, ver toda a história, ele me contar toda a história que existe por trás do Conto dos Orixás, aí eu passei a gostar mais ainda. Sacou? E aí, nesse dia, ele foi e me deu um exemplar, eu dei um exemplar do meu livro para ele também. Pô, aí a gente passou a, sabe, porque quando você conhece a obra é incrível. Cara, quando você conhece a história por trás da obra, pô, esse negócio tem que ganhar o mundo, tem que... Ele tem até uma mesa, eu acho que é agora, deve estar acontecendo por agora, uma mesa de um evento nos Estados Unidos. Pô, quando eu soube disso, eu falei, velho, isso tem que ser traduzido para inglês, para que o mundo inteiro conheça Conto dos Orixás. É muito bom. Para quem está assistindo a gente e não conhece, cara, conhece Conto dos Orixás, conhece o Hugo Canuto, que ele é incrível. Não, e temos que lembrar também que o Hugo se esforçou bastante para fazer esse material, porque não foi uma Muito. batalha danada, por mais que tenha sido um material que conquista a gente, independente do cenário, né? Que você faz dizer, cara, a imagem você olha e faz, cara, isso é muito criativo, o cara pegou a estética do quadrinho Marvel, anos 70 ali, e o cara repaz, 60, Já 70, e o canto cara total, repaz, né? né? É um negócio que você faz, caramba, só isso já é criativo, né? Depois a narrativa, migrar uma narrativa mítica, religiosa, para uma narrativa de ação, de ficção, ação, né? Isso é fantástico. E aí o Hugo se esforçou bastante e foi em terreiro de candomblé, não fez nada de forma... a Bua tá até falando, é uma história sensível, cadê? Bua até falou, é uma história linda, sensível, qualquer baiano se emociona ao ler, né? A baianidade na Goa pegando fogo. E Maratona de Sofá tem um texto sobre Conto dos Orixás no Maratona, só para constar. Claro, Maratona, claro que a gente vai lembrar de vocês. Tem um texto do Maratona de Sofá sobre o Conto dos Orixás, e na verdade são sempre efeitos do trabalho do Hugo, né? do Hugo Canuto, que ele fez. Ele já tinha até um outro projeto com mitologia astecas, tá, não sei o que, aqui dos ameríndios, né? E aí esse dos orixás também é parte do modo dele de pensar a realidade. É muito bom, eu gosto muito. E engraçado que eu e Bo, a gente já conhecia o Hugo por causa do meio de quadrinho antes, né? E aí ver todo esse processo, ver o Hugo suando, eu sempre olhava pro... E quando eu encontro ele nos eventos, eu sempre fico assim, tipo, caralho, esse cara deve estar morto de cansado, porque deve estar desenhando o dia inteiro, todo dia, E ainda tem aí, tempo para parar para ver as pessoas. e é grande, velho. O quadrinho é grande, assim, velho, leiam, é muito bom, é fantástico. E por essas e outras eu falo de ganhos, né, das coisas estarem acontecendo. Pô, você vê um quadrinho dessa dimensão, e é um quadrinho independente, e chegou na penúltima fase do Jabuti, sabe? Ele não conseguiu se classificar para a última fase, que aí saiu o premiado, né? Mas ele chegou na penúltima fase do Jabuti. Pô, um quadrinho independente. Você vê lá na lista,
Editora Abril, Pipoca e Nanquim, não sei o quê, produção independente. Muito bacana, dá um calorzinho no Sim. coração. Sacou? Eu ainda vou ter o meu quadrinho. Tipo, eu não sei desenhar, não tenho habilidades gráficas com as mãos, mas eu tenho certeza, eu já comprei aquarela, pincel, todas essas paradas para aprender, para fazer o meu próprio quadrinho, assim, porque eu acho que vai ser o dia que eu vou zerar a E vida, faz de sabe? Quando parceria, eu junta aí uma equipe. sentar no meu sofá, ali, ajeitar a almofada e abrir o meu próprio quadrinho para ler. Isso vai ser demais. Aí, Ah, vai acabou. acontecer. Você é um roteirista fantástico, né? Seu trabalho com ficção é muito bom, né? Você tem sensibilidade e você tem uma narrativa leve, né? Ler tanto os textos seus críticos quanto ler suas ficções é uma coisinha leve. Eu acho que você pensa, na verdade, muito do público mais jovem, né? Pô, eu nem sei, velho. Assim, eu tenho uma forma até meio egoísta de lidar com os meus textos, porque eu acho que eu tenho que ser o cara que tem que ficar mais satisfeito de tudo. Então, eu acho que eu gosto de ler textos que são leves. As pessoas falam isso para mim, eu acho é um elogio que eu aceito, que é essa ideia da leveza que existe nos meus textos. É porque eu gosto de ler coisas desse tipo. E aí, no final das contas, eu acabo produzindo para essa direção. Eu tenho escrito bastante romance, porque eu tenho 2 livros de poesia publicados, mas os poetas, eles são limitados, ó, a limitação de novo, a galera achar que você só escreve poesia. Eu escrevo muito mais, eu escrevo contos, escrevo crônica, escrevo textos objetivos, e aí escrevo romances também. Então eu tenho feito muito romance, porque eu estou batendo um papo com a editora Caramurê para a gente publicar alguma coisa, mas todos, aí eu quero que o meu primeiro romance seja com temática racial. Então as coisas que eu tenho escrito são nessa direção. Eu tenho um livro de poesia narrativa lá no meu site que tem assim a honra de ter o prefácio de Savio Royce, que é a Despedida do Superfuturo, né? Muito bacana, um livro de poesia narrativa assim que tem um final que, modéstia à parte, é bem legal. Mas agora eu quero escrever um Vou dar, romance vou mesmo. dar spoiler, Conseguir não. publicar um... Não, sem spoiler, sem spoiler. E aí um romance afro-raciado, sacou? É um romance que consiga ser mais uma obra literária nessa batalha que a gente tem para conseguir o nosso espaço. E a gente precisa, né, sempre dessas coisas, sempre dessas narrativas que coloquem as pautas necessárias em dia, porque pessoas morrem por conta de todos esses preconceitos, essas perseguições. Toda vez que alguém diz para uma outra pessoa, ah, isso daí é mimimi, ela está ajudando a um assassino botar a bala na arma, né, para Sim. matar um jovem negro, para matar uma mulher. Né? Toda vez que alguém diz esse tipo de argumento, eu sempre imagino que essa pessoa está ali, pelo menos, polindo a bala para colocar dentro daquela arma. Então, Pô, mesmo que boa alguém. analogia. Mesmo que aí eu fico pensando quanto que é necessário esse tipo de debate. É necessário esse tipo sabe quando o Peele faz o terror, que tem a questão racial envolvida no terror? Que a gente assiste Sim. aquele Corra. Aquilo é muito necessário, porque a gente vê outras maneiras de se assombrar contra coisas que no nosso meio os reacionários estão tratando como mimimi, como não é bem assim, racismo no Brasil não existe, isso é coisa trazida de fora. Então, é bom que sempre que a gente tenha esse tipo de coisa. E como você é um cara que tem a caneta rápida, um lápis eficiente, então você consegue fazer Tem seu texto. muita. Eu já torço para que, quem sabe, até role umas parcerias aqui, quando tiver o pessoal que está assistindo ao vivo, o pessoal que assistiu depois gravado, já pense, olha, se você é um bom artista de quadrinho, se você quer um quadrinho bem feito, tem um roteirista aí que é bom, esse menino aqui é bom, eu vou chamar de menino só para poder elogiar, porque já é um homem feito, mandou uma foto pra gente com a cara de mal, brabo, aí Nossa, nossa, cara, depois daquilo ali eu falei, eu preciso de fotos profissionais. E aí eu fui atrás de alguém que tirasse fotos profissionais minhas, consegui uma fotógrafa negra que tirou fotos, e ali aquilo foi uma que ela tirou do celular só para eu poder mandar para você. o nome Mas eu dela não vou é conseguir. Patrícia não, né?
Não, não, é Mirella. Mirella. Ah. O É, pessoal depois seguia a é. fotógrafa Mirella, e no caso, eu Sim, recomendo uma fotógrafa também, mulher negra, chamada Patrícia, aqui de Salvador. É fotógrafa e transista, né? Melhor ainda. Então, pô, melhor ainda. Né? a gente já faz um merchan E, aqui também na live com dos certeza. amigos. Porque, velho, a gente precisa. É isso. São tantas barreiras, velho, que a gente precisa ser tão profissional quanto ou maior. Assim, eu lembro que quando eu estava tirando as fotos, ela estava falando, ah, faz a pose X, faz a pose. Aí eu falei, não, não vou fazer pose nenhuma, não sei o quê. Ela falou, pô, você não quer ganhar dinheiro com isso, não? Você não quer ser profissional, sabe? Começou a me dar esporro. Eu falei, pô, realmente. Não sei, então, algumas coisas a gente tem que ceder para conseguir, sabe? Eu lembro que no ano de 2019, quando eu lancei o meu livro, eu mandei um e-mail para a CCR Metrô, porque eu queria lançar o meu livro na Bibliometrô, a biblioteca que tem dentro da Estação Acesso Norte. E Sim. aí, isso foi em setembro. Cara, eles só foram me responder em novembro, porque eles queriam fazer um evento do Dia da Consciência Negra. Porra, Ah, isso me deixou muito puto, velho. Muito. Quando eu falei, pô, eu mandei um e-mail em setembro. Então não é que eu fui ignorado, é que eu fui escanteado. Tipo, pô, massa esse cara aqui, ó, o trabalho dele é bacana. Pronto, o que a gente vai fazer? A gente não vai responder esse e-mail, mas em novembro ele serve para a gente fazer o nosso evento. Assim. Só que eu engoli. Falei, pô, eu vou fazer. Porque se eu conseguir fazer um evento que for muito bacana, eu vou abrir portas. E se eu abrir portas, eu consigo fazer com que outros iguais, consigam acessar aquele espaço. E aí assim aconteceu. A gente fez o evento junto com a Lorena Ribeiro, eu e Lorena Ribeiro. Foi um evento que lotou, assim, o espaço é pequeno, mas estava cheio, ficou tão cheio que nem minha mãe pôde entrar. Dela. A gente fez o evento, foi muito massa. Depois disso, eles já convidaram a Lorena Ribeiro para expor as poesias dela na estação Pirajá, isso aconteceu. Depois eles me convidaram para expor as minhas poesias na estação Acesso Norte, isso aconteceu. Eles queriam fazer um evento, só que a pandemia não deixou. E aí eu era tipo um curador desse evento, e eu já tinha chamado um monte de poetas negros, poetisas negras, então, às vezes, a gente tem que dar aquela engolida de sapo para a coisa pra rolar, para a coisa acontecer. O Jordan Peele é o cara da comédia. Ninguém imaginou que do nada ele virasse um mestre do terror. Será que lá, desde o começo, ele já não queria ser do terror? E ele disse assim, pô, eu tenho mais abertura, por quê? Porque essa ideia de negros engraçados funciona. A gente já tem uma estética esqueci o nome dele, o Príncipe de Nova York, o Ed Murphy, sim. deixou esse caminho aberto, o David Chappelle. Então você já tem um caminho disso assim. Depois ele vai lá, consegue, após brilhar na comédia, chegar aí com uma estética de terror, e ele inventou um tipo de terror. Esse terror afro-racial. Isso, cara, a gente não via isso no cinema. Aí a gente já tem o Corra, a gente teve o Nós, teve o Território Lovecraft, agora vai ter o Den. Então, às vezes a gente tem que dar essa engolida de sapo mesmo. Porque, sabe, aguenta um negocinho aqui, pô, mas consegue abrir portas, consegue fazer com que outras pessoas acessem. No final das contas, dentro da arte, dentro da cultura pop, é assim que funciona. E vamos lá. E fazer isso funcionar a seu favor também, né? Não só como Sim, profissional, né? Mas como um membro de comunidades diversas, né? Que perpassam você, né? Baiano, periférico e tudo mais. Né? Então, essas coisas têm que estar conectadas. Eu fico sempre. Quando eu ouço um amigo que é daqui do subúrbio, alguma coisa assim, que tal, não sei o quê. Eu morei em Piripiri, depois morei em Paripe. Aí eu tenho uns amigos que ainda são de Piripiri. E aí eles dizem: ah, mas como é que um autor de romance, vou escrever? Eu digo: meu filho, escrevendo, enfia essa cara, enfrenta essa fera, porque o sistema não vai olhar você aí, onde você está, e dizer: venha, deixa eu fazer essa caridade, porque não vai. Né? Então tem que enfrentar enfrentar às vezes até com uma certa rudeza, né? com certeza, com certeza. Você tem que saber quando você tem que ser doce, você tem que saber quando você tem que ser assertivo. Porque para cada tipo de porta você vai abrir de uma forma diferente, sim. E tem coisa que acontece, Sávio, e que eu fico me perguntando, pô, será que é verdade?
será que vai rolar mesmo? Porque a gente já tem esse olhar meio desconfiado, sacou? Mas se ficar sentado, parado, aí que não vai acontecer mesmo. E isso não é sobre meritocracia. Não é sobre a ideia de que está acontecendo porque eu fiz e tudo mais. Mas sentado a gente já viu que não funciona. Então, quem é que eu consigo acessar? Quem é que vai me dar a mão? E aí as coisas vão acontecendo. Amanhã, e aí já fazendo um jabazinho aqui, mas eu acho que esse jabá é válido, amanhã vai rolar uma oficina de escrita criativa e em prol das famílias que estão passando fome por causa do Covid. Então, a oficina de escrita criativa tem um valor de R$ 10 e todo o dinheiro vai ser para comprar cestas básicas para a gente conseguir ajudar essas famílias. Eu estou fazendo isso em parceria com o Centro Espírita André Luiz e, tipo, teve alguma hora que eu estava vendo a notícia, eu estou evitando ver notícia, mas eu vi uma notícia e eu pensei, velho, o que eu posso fazer, assim? O que eu sei fazer? Eu sei escrever e ensinar. Onde é que eu consigo encaixar nisso para ajudar as pessoas que estão passando perrengue? Vai ser por E, onde? cara, vai ser pelo Zoom. As informações estão aqui no meu Instagram. Você. Tem o número do Pix para fazer a doação, tudo isso, assim. E a gente tem que agir com o que a gente tem, né? Então, pô, se o seu vizinho... Pô, velho, como é que eu vou escrever um romance? Cara, o que melhor você faz? Você escreve? Pô, então vai lá e escreve. Assim. Eu sou o cara que vem da publicidade, né? Eu sou formado em comunicação. Em comunicação, sempre tem uma palavra que é muito comum, que é o diferencial. Cara, qual é o seu diferencial? Você quer ser o novo William Bonner? Mas já existe um William Bonner. Por que você vai querer ser o novo? Eu prefiro o velho, não prefiro o novo, sim. Então seja outro, seja outra coisa. Assim. Sabe quando fala assim, o novo Pelé? Não, não é o novo Pelé, é o Neymar. Aí vem o novo Neymar. Não, não é o novo Neymar, é o outro jogador. Porque o novo Neymar nunca vai acontecer, porque a gente já tem o velho Neymar. Então você quer ser o quê? O novo Stan Lee? Não seja. Seja o Sávio Roy, seja o Anderson Chung, seja o Daniel Cesarte, que faz assim, artes incríveis, maravilhosas. Tem um quadrinho que vai sair que é fantástico. Então, cara, encontre a sua arte. Ela deve estar escondida dentro de você, ela está escondida em algum lugar, mas coloque ela para fora. O mundo merece a sua arte. Pense desse jeito. Seria muito egoísta você ficar guardando isso para você. Eu acho que, no final das contas, é isso. O fazer fazendo não tem a ver sobre a meritocracia. Tem a ver sobre você encontrar o seu caminho e seguir ele. Porque, com certeza, existe um público que gosta da sua arte. Porque se você gosta dela, você não é a pessoa ímpar no mundo. Não é possível que só existe você desse jeito no mundo. Assim. Outras pessoas existem. E você vai conseguir se conectar com essas pessoas. Poxa, Anderson, bom falar contigo. Eu acho que agora nós já estamos chegando perto do nosso encerramento, né? Poxa, eu pensei em papo justamente nesse sentido. Aí por isso que quando eu lhe chamei, eu fiz, peraí que eu sei alguém que vai bater papo, que eu vou ficar 2 horas tranquilo aqui, nesse bate-papo. Que só falta a gente fazer esse papo de novo presencial, né? No momento agora, com essa pandemia, as coisas estão impossibilitadas. Mas logo, logo, quem sabe, a gente com vacina, com as coisas bem estruturadas, a gente já possa, devagarzinho, aos poucos, reocupando esses espaços sociais, as nossas ágoras, né? Com poesia, com bate-papo filosófico, com quadrinhos, com todas essas coisas. E ocupando, inclusive, com crítica social, né? E se a gente não vai produzir nenhuma construção que vale a pena se não for dessa maneira, né? Então, pô, que beleza ver que você vai fazer esse negócio dessa live amanhã. Eu acho que Bua, eu não me lembro agora, amanhã eu tenho uma live com Isabelle Félix para falar sobre trabalhando com quadrinho, né? Quem sabe até quem assistiu aqui a do Anderson, assista a da Isabelle e depois junte as duas e resolva trabalhar com o Anderson para produzir uma história em quadrinho. Eu só não digo que eu faço isso porque eu tô preguiçoso pra caramba, acho que tem 1 ano que eu não desenho. Mas eu tô com as ideias aí, quem sabe a gente cola até junto. Eu conheci a Isabelle Félix, nem sei se ela lembra, mas quando ela trabalhava no RV, eu ia bastante no RV, quando ainda era perto do Bom Preço do Rio Vermelho, que era pequenininha, aí depois a RV ficou gigantesca e tal, mas eu ia quando ela era pequenininha. A Isabelle Félix trabalhava lá, ficava perguntando a ela sobre quadrinho, ela sempre tinha boas sugestões, é uma pessoa muito bacana.
Cara, é engraçado porque assim, quer dizer, ela é nova, não tô chamando ela nova dizendo que ela é novinha, mas eu tô dizendo, ela acompanha quadrinhos ainda, ela tá mais ativa com quadrinho. Aí eu não sei o que comprar de quadrinho, eu tô muito velho, arcaico, preso nas coisas velhas. Aí de vez em quando eu vou na live dela lá, eu dou uma olhadinha no perfil dela, ó, a boa dizendo, vergonha de você, sabe? Para poder saber o que está acontecendo com o quadrinho, porque eu não faço a menor ideia. Eu tô tão com essa área de história, pegando coisas mais antigas. Para você ter uma ideia, ontem eu estava no evento da Ampu, do Mato Grosso do Sul. Eu lembrei até de você, Anderson. Eu levei a Milestones Media para um evento chamado Ensino de História, tal, não sei o quê. É, e aí levei o material para o evento, para não sei o quê, para poder usar como material pedagógico, para o ensino, né, da Lei 10.639, usando o desenho animado do Super Choque. Tem um desenho animado do Super Choque que é Super Choque na África, e aí tem uma fala, velho, Sim, fantástica. não vi, né? É que o Virgil tem uma fala maravilhosa, ele liga pro amigo branco dele. Eu vou falar amigo branco porque, para não normatizar o branco, né? Ele liga pro amigo branco dele e diz assim: eu não me lembro o nome do amigo branco dele agora. Aí ele diz pro amigo assim: nossa, aqui na África é maravilhoso, tá, não sei o que, tá ótimo, não sei o que, porque aqui eu sou apenas um garoto. Eu não sou um garoto negro, né? E aí ele diz pro amigo: deve ser assim que você se sente, como garoto branco, que ninguém vai falar: oi, você é um branco, né? E geralmente essa normativa é parte da nossa construção colonial, de como nossos países, no caso dos Estados Unidos, para a série do Super Choque, e no caso para a gente aqui no Brasil, né? Somos colonizados e desconstruir essa colonização é um trabalho que vai ser de formiguinha e árduo que a gente tem pela frente. E eu acho que esse nosso bate-papo faz parte desse processo, né? Ele funciona Tem dessa maneira. uma cena, desculpa interromper, mas tem uma cena no Falcão, o Soldado Invernal, que um menino na rua para ele e fala: ah, é o Falcão Negro. Aí o Falcão fala: não, é só Falcão. Aí ele: não, mas meu pai te chama de Falcão Negro. Aí ele fala: ah, então você é um menino negro. Aí o menino fica parando assim, aí ele vai dar risada e continua andando. Assim. É bem isso. Assim, eu imagino, eu ainda tenho como sonho conhecer algum país na África. Mas não é tipo, mas a África é todo um país, isso serve em qualquer país. Cara, é só para me sentir só mais uma pessoa. Antes disso, eu tinha uma viagem marcada para o final do ano, não sei se vai rolar por conta de como o Brasil está tratando a pandemia, mas eu estava com uma viagem comprada para o Japão. E eu fiquei pensando assim, cara, eu devo ser um alienígena no Japão. Sacou? Cara, não deve fazer, sabe? Eu tô pronto para andar na rua e ver as pessoas me olhando mesmo, assim, mesmo. Eu vi um vídeo de uma negra na China e a galera pede para tirar foto, sacou? Tipo, é muito diferente do que eles veem no cotidiano deles. Então, antes de ir para algum país africano para me sentir igual, eu vou para o Japão para me sentir completamente diferente. E quem sabe até essas experiências aí dão mais texto ainda, né? Porque Pô, com certeza, com certeza. Sem né, dúvida. essa vivência. Ainda tem essa viagem, né? Talvez aconteça no final do ano. Tem. A gente vai tentar adiar para o começo de 2022, por conta de. Só tem 6 países que estão aceitando brasileiros sem restrição nenhuma, né? E aí a gente não acha que vai ser tão diferente assim daqui a algum tempo. Então a gente vai tentar jogar ela para o começo do ano que vem, mas vai rolar, vai rolar. Eu quero conhecer terras orientais. Ó, isso daí merece um diário de viagens, viu? Um relato de Sim, viagem. não. Eu estou tentando Então, não transformar ela em trabalho, mas cada vez que eu penso nela fica mais difícil, sacou? pô, mas tem Eu que vou ter aproveitar essa que. possibilidade. Deve ser Não tem fascinante, jeito. velho. Você, É. você, você primeiro vai bater numa realidade em que você como você falou, alienígena, o outro, e depois numa realidade que você é mais um. Mas ao mesmo tempo é o Sim, outro, né? Porque é um outro mundo também, cultural, é um outro mundo, né? Que deve ser fascinante. mas eu Ah, já quero estou muito torcendo por ter. isso. Eu quero muito ter essas duas experiências, sacou? Aí eu acho que sairia um livro muito bom, assim. Tipo, 2 diários, sabe? Intercalando capítulos e vendo e culinária e como é na. Pô, isso eu faria fácil, assim, fácil. É.
Eu acho que vale bastante a pena. Velho, nosso tempo está chegando agora mesmo, né? Então eu agradeço a você. Anderson, muito obrigado por aceitar o convite, né? E o convite comigo ainda por cima. Fico mais feliz ainda de bater esse papo com você. Já com saudade de a gente fazer isso em boteco, de a gente fazer isso em lanchonete, de a gente fazer isso em qualquer espaço. A gente precisa correr depois do Pelourinho, tomando cravinho e papeando sobre essas coisas, porque tá faltando esse contato. Mas bom estar contigo, né? E, pessoal, segue o Anderson, tá aqui comigo na live, mas tá aqui também no Instagram, basta procurar Anderson Chon, que aparece com facilidade. Tem o site, né? Que é Sim. www.andersonchon.com. Andersonchon.com. Pronto. Então, o meu fica já no favoritos aqui no navegador, né? Ó, ó, o Daniel dizendo, me chamem, estou precisando de um cravinho. Fique tranquilo. Quando a gente tiver assim, uma percentagem boa de gente vacinada, a gente vai bater esse cravinho da Liga Baiana de quadrineiros. Os Power Rangers baianos. Anderson, a fala é sua para encerrar. Sábio, obrigado, velho. Obrigado pelo convite, obrigado pelo bate-papo. Assim, a conversa sempre é muito deliciosa, né? Sempre flui bastante. Galera que assistiu, valeu demais também os comentários, muito, muito bacanas. Se a gente não ficou preso aos quadrinhos, é porque quando a gente fala sobre representatividade, sobre Blacktude, a coisa ganha de muita dimensão mesmo. Mas eu acho que no final das contas, tudo que a gente falou converge para a ideia de que a gente tenha um mundo mais plural. E isso vai refletir nos quadrinhos, isso vai refletir no cinema, isso vai refletir nos jogos. Então, eu acho que a conversa foi muito produtiva. Obrigado ao evento Bahia Gibicon. Vocês podem me encontrar aqui mesmo no Instagram, no @AndersonChon. Tem o meu site, como o Sábio falou, que é o www.andersonchon.com. E aqui no meu Instagram tem o Linktree, né? Que aí tem as diversas coisas que eu faço. Os textos no Gela 10, no Jovem Nerd. Tem o canal no YouTube ali com alguns clipes poéticos. Obrigado, velho. Ficar essa tarde aqui batendo papo, essa tarde chuvosa, que parece que já são as 10 horas da noite. Ainda bem que não caiu essa internet, né? Pô, ainda bem, ela ficou ali no fio, mas ela não caiu, graças a Deus. Obrigado, Meu velho, brigadão. Beijo pra você e a gente se vê ainda bastante. Valeu, galera. Um beijo e abraços crônicos para todo mundo. Valeu. Até mais.